Pessoal que está assistindo Tá em Alta, tudo bom? A gente está aqui mais uma vez para trazer esse conteúdo mastigado aqui para você com o nosso querido Altair Godoy, nosso apresentador É isso aí, de toda pessoal. Olha vez. só, gente, a gente gosta demais de estar fazendo isso aqui com vocês. A expectativa hoje também é alta. Nós queremos aqui aprender muito mais sobre economia, saber como que funciona todo esse negócio aí. Hoje nós trouxemos aqui uma pessoa peso pesado, né, Celso? Hoje não é brincadeira não, hein? Hoje, Ô, louco, é peso pena, rapaz. peso 70 e pena. pouco quilos. Pessoal, a gente está hoje aqui com o nosso querido João Adolfo, né? Ele é economista, mas eu vou passar para ele falar um pouco mais dele, da carreira dele aí, de todo esse currículo para nós. Manda ver, João. Bom, Celso, eu agradeço vocês também, Altair, de me convidarem. O formato, assim, eu acho bem legal. Tenho assistido alguns, né, que o pessoal leva umas celebridades. Estou me achando aqui um pouco, né? É celebridade. Mas, assim, eu me graduei economista na UEM, Universidade Estadual de Maringá. Segui os passos do meu pai na profissão, né? Principalmente na questão de ser consultor econômico-financeiro em empresas. Acabei dando sequência aí na empresa, no caso o CNPJ, que ele tem, já é muito antigo, né? Para fazer o registro no conselho, exercer, né, a atividade, a gente precisa ter ali uma empresa constituída. E assim, eu também acabei fazendo curso de contabilidade e pós-graduação na área de finanças. Minha trajetória pessoal, a gente veio conversando aqui no caminho, eu comecei como auxiliar, né, administrativo. Então eu lidava ali com contagem de estoque, entrada de produto, cadastrar os preços. E depois eu fui subindo degraus, Não né? tinha muito a ver com a economia, então, até esse estágio. Na verdade, é a atividade que ocorre dentro de qualquer negócio, né? Então, você quando vende algo que produz ou revende algo, uma mercadoria que você compra ou você presta algum serviço, tem toda uma dinâmica muito similar, né? Então, o básico é você fazer esses cadastros. Depois eu acabei me tornando um assistente, que daí eu já fazia emissão de notas fiscais e tudo. Passei pela Shell, passei pela Cocamar. Nossa. E no final eu virei encarregado financeiro e gerente financeiro. Aí foi que eu adquiri um pouco mais de bagagem, porque eu lidava assim com os bancos, operações de crédito, contas a pagar, contas a receber, folha de pagamento, e daí isso me atribuiu, né, ou me acrescentou o conhecimento, né, nessas questões chaves dentro de uma empresa. E isso aí, João, era o que você queria fazer da vida quando você era criança, quando você estava se formando? Ou você acha que essa sua trajetória, os seus passos te levaram, né? Você começou a trabalhar na área financeira, seu pai vem com esse background também. Era isso mesmo que você queria ou você acha que teria uma segunda opção aí? Eu Não. queria ser roqueiro, rapaz. Era cabeludo, tinha cabelo desse tamanho, assim.
Te vendo E- assim, não dá pra É, imaginar. Não dá pra... Pois é, Você mas- tem uma aparência daqueles de Wall Street Ô, lá. louco. É que, verdade. é que eu tenho um personal style aí, que é o meu sócio, Dr. Tadeu, então ele tá me dando umas dicas assim, ó, João, Ah, combina a camisa com a gravata, então eu tô mais E o estiloso. óculos dá aquele toque especial. Ah, sim, mas esse aqui eu a vida inteira não usei. Agora, depois de velho, vou fazer 40 anos amanhã, né? Então Depois de velho. começou a dar uma baqueada, algumas coisas aí, né? Eu não sei o que aconteceu, mas de um ano pra cá eu comecei a ficar meio atrapalhado. Até às vezes estou escrevendo algo no Whats, na hora que eu vou ler, eu troquei umas letras ali, então é bom estar sempre usando, né? o óculos ali, né? Mas assim, eu tive a influência direta do meu pai, Certo. mas quis construir uma carreira por conta própria. Na verdade, eu precisei trabalhar, né? Eu saí da casa dos meus pais quando tinha 19 anos, fui morar com amigos naquele sistema de república e tinha as despesas ali que teria que fazer frente ali a alguma atividade. Então, em paralelo a todas essas que eu comentei, que foi ali uma sequência dentro de uma hierarquia de funções, eu também cheguei a tocar com banda, né? Então, nos barzinhos aí, e também fazia bico de garçom, né? Garçom. Na pizzaria Milão, que não existe mais, e no Moinho Vermelho. Um abraço pro Rony, que é meu amigo, né? Olha aí. Inclusive, estão fazendo um almoço aí dia 27, última sexta-feira do mês, do grupo Parceiros e Negócios, que Olha a só. gente faz parte, foi daí que a gente se conheceu. Muito legal, né? Importante o exercício do network, como ele aproxima as pessoas e surgem novas oportunidades, né? Verdade. Sim, é. Inclusive, a gente mandar um abraço aí, quem tá ligado aí, ó, vendo aqui ao vivo e depois quem vai ver depois também. Um abraço pessoal ali, parceiros de negócio, Parceiros e né? Negócios Maringá. Grupo Mais ali. de 1.500 participantes Olha já, só. uma Nossa. iniciativa voluntária, né? Cada um contribui de alguma forma, todo mundo tem a oportunidade de se apresentar, o que tem a oferecer em produtos e serviços, e a gente ainda faz ali, o Instituto Iluminar do Cloud tem nos recebido para até 30 presentes, fazer uma reunião de network breve, mas a exemplo do que teve no ano passado, agora a gente vai fazer novamente um encontro que é na forma de almoço, vai passando nas mesas um microfone todo se apresentando, tem até 1 minuto para falar, e no final, na sobremesa, um sorteio. Então cada um leva também um brinde bem, bem divertido, assim, sabe, cara? Olha Vale só. a pena. E eu vou falar uma coisa pra você, hein? Nós temos aqui um sorteio, nós vamos fazer um sorteio, se você ficar até o final aqui, nós vamos sortear alguns brindes aqui pra vocês, inclusive uma entrada pro almoço, que eu nem falei pro João. Olha, Olha rapaz. só. E como é que Uma faz pra entrada participar, aqui. Porque eu não paguei minha entrada ainda, então vou participar Uma entrada aqui aqui, então fica até o final aqui que vocês vão estar concorrendo nessa entrada, tá? Pra ir nesse jantar aí. É o almoço, vai nesse ser almoço, almoço. aliás, né? Um almoço lá no Moinho Vermelho, coisa fina aí, coisa muito Não boa. tem desculpa, porque não precisa ir esporte fino, você sai do teu trabalho, permanece ali por 2 horas, né? Faz parte da dinâmica e volta a trabalhar de novo. Então, não tem que se programar, que olha, almoçar todo mundo almoça. Olha só. Então, é um tipo de almoço diferente que vale a pena. Olha aí, então tá concorrendo. E fora isso, tem outros brindes ali, tá? E hoje, você que tá assistindo, você vai entender ali, você vai saber tudo sobre Nova Economia. Se tiver qualquer pergunta, manda aí, tá? O Celso já tá vendo aqui algumas perguntas aqui. A gente tá no Exatamente, controle aqui. A gente pode participar, manda sua pergunta. Se você tá assistindo aqui ao vivo, manda suas perguntas. Nós sabemos que muita gente vai assistir depois, mas ao vivo aqui, você tem a oportunidade de ter aqui, hoje o serviço do João tá avaliado aí em mais de 5 dígitos, se você quiser uma consultoria, e ele tá aqui nos ajudando aqui gratuitamente. Então, aproveita aí, tá certo? Para você mandar a sua pergunta. É isso aí, ó. Giovana Stadler, eu acredito que É minha irmã. Aí, ó, já colocou aqui, eu quero Ei, ganhar, cabeça. quero ganhar, quero ganhar. Tem bastante gente aqui querendo Show. participar desse prêmio. Eu vi vocês falando de networking, eu acredito que esse é um mecanismo que a Só gente uma não coisa consegue... aqui, esse aqui é ao vivo acontece tudo isso aqui, tá tocando alguma coisa aqui. Cara, não sei de onde surgiu um alarme aqui, mas... Não, tudo bem. Ao vivo é assim mesmo. Então, eu problema. falando na questão do networking, eu acredito que esse é um mecanismo aí que a gente desenvolve ao longo da vida que não é comprável, né? A gente a gente não consegue ir lá fazer um curso, beleza, durante esse processo a gente conhece pessoas, mas o networking que o João comentou aqui é um bem material valiosíssimo, né? Eu me lembro de um vídeo, eu não me recordo quem que é a pessoa,
mas ele fala a respeito do capital afetivo, né? Muita gente fala do capital humano, que é aquelas qualificações que você tem, as pós-graduações, ou até as experiências profissionais, vivência no exterior e tal. Aham. Mas você tem o capital propriamente dito, né? Que você tem que ter o recurso para adquirir, montar uma estrutura, o capital de giro, os equipamentos e poder fazer uma produção, alguma coisa. Agora, o capital efetivo é colocado como a capacidade de interação e empatia com as pessoas e, por conta disso, você atrair coisas positivas, né? Eu acho assim que, em primeiro lugar, vem a amizade. E depois pode vir outras coisas interessantes, né, do mundo do negócio. Eu me recordo, assim, que quando entrei para ser delegado no Conselho Regional de Economia, aí a cada economista que vinha fazer o registro comigo, eu usava da oportunidade para apresentar a respeito do que eu fazia. E poderiam ser concorrentes, né? Estou abrindo a minha metodologia para um potencial concorrente, mas fazia questão, olha, eu trabalho assim, faço assado com as empresas. Aí aquilo que de repente eu comecei a plantar em 2011, aí em 2015, sei lá, veio o José Adolfo, um abraço para ele, que é economista na Sanepar, falou, ó, alguém me chamou para eu fazer um trabalho de consultoria, mas eu não posso, porque eu sou concursado e tal. Ele indicou um amigo dele, o Dr. Aquiles, que estava lá na sauna junto, né? Então, assim, eu penso que pelo fato de existir a amizade, você plantar coisas boas, de repente pode demorar 1 ano, 2 anos, 10 anos, sei lá, mas acaba vindo e quando você faz o resgate, teve um propósito. Aí o inverso funciona também. Tem aquele livro, Como Fazer Amigos, Influenciar as Pessoas. Tem um outro livro que é uma sacanagem, é tipo assim, Como Fazer Inimigos e Afastar Pessoas, né? Se você não tem a capacidade de, sei lá, se colocar no lugar do outro, ser prestativo, ter boas iniciativas, um trabalho voluntário em algumas situações e tratar com respeito, né, cara? Independente do nível, se a pessoa tem ela é influente, ou ela tem dinheiro, ou a outra não tem. Acho que isso é importante, né? Esse é uma coisa que eu tenho para mim, não sei da onde, sei lá, da minha pessoa. Eu gostaria que, em maior ou menor grau, que houvesse um exercício por parte de todos, assim, né? Às vezes a gente se para com pessoas que, infelizmente, a gente tem que até que se afastar, cortar o relacionamento, né? Mas eu aposto muito nisso. Sabe por quê? Vou contar uma história aqui. O Tadeu detesta que eu conte essa história. Tadeu é teu sócio. Tadeu é meu sócio. Uhum. A gente trabalhava junto lá em 2005 e daí eu cheguei sem saber muita coisa. Ele já fazia o contas a receber, então ele tinha uma aptidão ali melhor com esse módulo do sistema. E eu fui fazer o contas a pagar. E nós tínhamos um amigo que ele fazia a parte de produção, era bem diferente, mas manuseava ali o mesmo sistema. E daí eu tinha dúvidas e ia perguntar pro Tadeu, daí ele disse que não se lembra disso, mas ele não me dava muita atenção, como se eu fosse mais um que estava passando, porque eu acho que eu era o terceiro financeiro que não parava ali. Uhum. E acabei não ficando muito tempo também, eu recebi outra proposta 3 meses depois e saí fora. E daí, eu saí dali dessa empresa e quando eu estava numa outra, muito próxima ali, a confecção, a gente trabalhava em indústria, ele começou a perguntar, como é que você faz isso, como é que faz aquilo e tal, e eu sempre coloquei à disposição, eu faço assim, o cálculo funciona assado, principalmente planilhas de Excel que a gente usava muito naquela época, e às vezes eu pensava assim, puxa, mas o Tadeu tá virando um concorrente meu, né? Daqui a pouco ele começou a atuar no mesmo ramo de atividade. Ele começou a pegar empresas de indústria de confecção para atender como consultor. Eu pensei, puxa, passei para ele alguma forma que eu trabalhava, a minha metodologia, ele virou um concorrente. Passei o ouro. Só que assim, tanto tempo depois, a gente ainda em trabalhos em conjunto, fomos se aproximando e tal, ele acabou indo para a área da advocacia e ele um dia falou assim, cara, eu gostaria de ter um negócio junto contigo. E eu acho assim que não é porque eu sou inteligente, não é porque eu sou bonito, não é porque eu sou falador, eu acho que é do respeito e admiração mútua que a gente teve um pelo outro. Foi uma construção, né? Então, são anos aí. Agora, se você tem um perfil de tipo ser egoísta, só me procura porque tá precisando de alguma coisa, e não pensa que fazer o bem sem olhar a quem, e que aquilo no futuro pode refletir para você, né? Então eu dedico e tenho plena consciência de que a empresa hoje, Módulos Empresarial e todo o grupo que se forma,
gira em torno do Tadeu. Inclusive, minha forma de estar vestido aqui hoje, né? Ele tem grande influência. Então, Muita elegância. só muita tenho a elegância. agradecer e enaltecer a amizade nossa, entre tantas outras, para não ser injusto, que, Show. né, essa construção de amizade, sem pensar assim que é o negócio em primeiro lugar. É. Né? Então, acho muito importante isso que a gente está fazendo hoje aqui. Quantas outras alternativas, possibilidades, projetos que não pode surgir, né? Então, Verdade. Eu Um levo abraço, isso. Tadeu aí. Eu levo de uma forma que até assim, tem uma frase que é de conhecimento público comum que o pessoal fala, que se alguém rico fica pobre, ele volta a ser rico. E eu levo isso 100% pro lado do networking, certo? Se eu tive numa posição social de aporte financeiro significativo anteriormente, o meu networking de pessoas, ele favoreceu essa etapa da minha vida. A partir do momento que eu perdi aquela fortuna, que eu me encontro num momento bem delicado, a minha construção, ela vai partir do meu networking, das pessoas que eu conheço, das pessoas 100% Construíram, né? das pessoas que estão lá em cima, que podem dar aquele voto de confiança, que podem, né, me dar um aporte, que podem me ajudar. Verdade, cara. Inclusive aquele Eike Batista lá, né? pois é. Teve Ó, a adversidades todo mundo está sujeito. Pode ser da saúde, pode ser um acidente, pode ser uma crise econômica localizada, brasileira ou não, mundial, como foi agora mais recente com a pandemia. Mas essa capacidade de se reinventar, se desenvolver novamente numa outra atividade, porque aquela uma que você estava não deu certo, quebrou, e como que eu vou me reerguer? Cara, você ter essas pessoas próximas e que vão te dar um suporte, um apoio, é super importante. Olha só, hein? Tá vindo perguntas aqui. Viu, João? Também já tô cheio de Que eu perguntas. tenho Ó, que olha, investir? olha só, a gente vai ler a pergunta do Kleber Oliveira, que é polêmica essa pergunta aqui, Nossa, viu? lá vem, bicho. É polêmica. Só que a gente antes, vamos definir ali a questão de nova economia, velha, essas coisas, né? Pessoal, ó, o tema de hoje é nova economia, né? Eu vou até passar pro João para ele definir pra gente o que separa duas economias. Porque se a gente está falando de uma nova economia, é porque tem uma antiga economia. O que foi isso? Foi governo antigo, governo atual? Quais foram os fatores determinantes para separar essa economia e por que essa é nova? Né? O porquê nova, a gente está falando de melhorou, piorou, o que aconteceu aí? Eu não sei assim se chega a ser uma quebra totalmente, né, quase que descompassada, como foi de repente Revolução Industrial, né? Que o pessoal chegou até a fazer a revolta das máquinas, né? Pô, tava tirando o ofício das pessoas. Eu acho assim que, na verdade, essa problemática toda que a gente passou aí acabou por acelerar algumas questões que talvez demorasse alguns anos mais, né? Então, esses cuidados que a gente tem hoje de chegar num restaurante e colocar uma luva, né? Eu me lembro o Rafael Jurcones, um cliente nosso aí, ele falava, cara, hoje não é até estranho de você pensar que a gente ficava todo mundo manuseando com a mesma mão e pegando ali, onde que a pessoa tinha coçado essa mão aí, né? Então, tem essas questões da parte sanitária, né? Dos cuidados, provavelmente, eu não sei, espero que não, mas há o risco de que esse negócio de vírus e epidemias elas sejam recorrentes, você resolve de um lado, ou o próprio Covid, de repente não tem uma solução definitiva, né? Mas assim, a economia a gente vê que está muito mais tecnológica, está muito mais na palma da mão, mudou um pouco o formato de trabalho, está muito home office, está muito mais acelerada, então, porque ela já vem numa constante de crescimento e agora acho que deu um solavanco, né? Sim. E eu penso que novas profissões venham a surgir ou fiquem em alta, outras estão em baixa, e também setores estão se reinventando, alguns deixam de existir ou vão minguando, né, em porte e tamanho para dar espaço a outros. E no meio desse bolo todo, a gente tem uma situação também do envelhecimento da população, né? Então, quando você pega a questão principal aí, que afeta muito o desemprego, ela infelizmente impacta principalmente nas pessoas com faixa etária mais elevada. E eu acho que é quem tem menos a capacidade de se readaptar e talvez também do próprio network. Por mais que tenha tido ali anos de convívio com N pessoas, às vezes não exercitar, né, aquela boa prática de
Ah, não sei. Ou a gente está impedido, porque antes ia no clube social, ia no clube esportivo. O pessoal não se recicla. E como que a gente faz para novas formas de se reencontrar, de trabalhar, de discutir, se não esses meios se o cara então não está adaptado, até eu tenho dificuldade, né? Eu tô meia vida ali e eu não sei usar o certo... Meia vida é esse. Não sei usar, às vezes, o Instagram, não sei nem o TikTok, tem tanta coisa que vai surgindo. A gente não estava falando a respeito, Altair, das ferramentas que colocam uma extensão e ele já identifica tudo ali. Mano, não para de surgir coisa, né, cara? Nossa, Difícil ter coisa. cabeça que raciocine, que acompanhe, não, sem ficar um pouco para trás. Então, já que a gente falando de em pandemia e em empresas que faliram, eu observo um comportamento no mercado que tem empresas que estavam aí se mantendo, empresas de 20 anos, 40 anos, o pessoal bem sólido mesmo, que durante a pandemia, como os pequenos e as startups tiveram que se reinventar ainda mais para conseguir suprir o mercado, acabou afogando as empresas grandes. Então, hoje em dia, tem muita empresa grande que ofereceu um produto, um serviço, vem uma startup com custo 5% do custo que a empresa grande tem, oferece um produto mais bacana, com mais tecnologia, mais ferramentas, o cara já é reinventado e acaba afogando aquela empresa grande que tem lá, né, 100 mil para pagar de funcionário, 20 mil de estabelecimento e já uma carteira de clientes que eram fiéis até ano passado, tinham uns 500 clientes fiéis e que agora, por conta da pandemia, olharam para uma alternativa, olharam que uma startup consegue oferecer um produto um pouco melhor, um pouco mais rápido, mas que tirou essa coisa de que eu olho para minha empresa hoje em dia com a visão de que o que ela pode me oferecer a partir daqui, sem olhar muito o histórico dela. Não sei se você pegou o que eu tô querendo dizer. Eu não preciso mais de ir lá e ver que o cara tem 20 anos de experiência, né? Eu olho assim e falo, bom, ele já fez 5 trabalhos dessa forma, ele entrega com essas ferramentas, que eu nem sei o que é, né? O João tava contando pra gente que tem pessoas aí gastando, milhares de reais só em ferramentas de otimização para um determinado setor. Então mudou muito esse comportamento, né, do público em geral. Você acha que isso aí afetou muito a gente? Ou se isso aí é uma impressão que passou? Bom, a realidade hoje eu acho que está muito mais imediatista para tudo, né? Pois é. De repente o próprio jovem quer chegar muito antes, né, nos objetivos e nas conquistas, do que no passado, que você ia lá acumulando para conseguir, daí, vou me casar e daí eu vou ter uma casa. Você pensava, né, daqui 15 anos eu quero chegar nesse patamar. Sim. Antigamente, construção de carreira. Hoje em dia não. Você entra na internet e quer. Faça 10 mil reais, arraste pra cima aqui. Pois é. Com o seu celular, em uma semana você tá fazendo 10 mil reais por semana. Muito mais imediatista. Com certeza dentro da lista de Forbes aí, dos principais bilionários do mundo, vai ter gente com, sei lá, menos de 40 anos, até de 30 anos, né? Então, existe a possibilidade, é um mar de oportunidade nessa nova economia, está muito vinculada à internet e principalmente à tecnologia, né? É bem disruptivo, assim. Se for ver, sim, porque pega, pelo menos eu fico pensando na época dos meus pais e na minha época também. Eu quando criança tinha aqueles telefone de discar que para você não usar, ligar no 145 disque amizade, o pai colocava um cadeado, né? Preso. Então, daí você queria gravar alguma coisa, que hoje tá todo mundo assistindo aí por Instagram, por YouTube, tinha que ter um videocassete. Você queria reproduzir um show do Nirvana, do Black Sabbath, você tinha que pegar um videocassete do vizinho e ele conectar um no outro, e a cada nova reprodução você ia perdendo a qualidade. Não tinha o digital. Né? Então, muita coisa mudou. Eu lembro isso, e eu sou novo. Eu tenho uma pergunta pessoal para você, João, que me veio à mente. Eu assisti um podcast esses dias e era esse o tema. Você acha que é justo vender a ideia do empreendedorismo para o jovem? Você acha que é justo essa proposta assim? Cara, eu tenho 18 anos. Você vai ficar milionário em 3 anos. Você acha que isso aí é uma verdade ou tem muita gente ganhando dinheiro em cima disso? Porque eu fui confrontado com isso, né? E eu queria... Você é economista, você atende aí um monte de empresas, você deve ter uma experiência do caramba nisso aí. Mas eu tenho essa dúvida. É justo isso? É justo a gente falar pro jovem que tem 15 anos, falar pro cara, não segue a carreira acadêmica normal aí de faculdade, não. Vai para um ramo alternativo de internet, ganha dinheiro, você vai ser rico até 25. Você acha que isso é verdade ou é uma mentira contada? Rapaz, eu falei da minha trajetória, como é que foi, né? Foi de degrau em degrau e eu fui assimilando, assim, todos os setores e departamentos dentro de uma empresa para conseguir ter uma visão macro do todo. De repente, a pessoa vai lá e
até tem a veia empreendedora e dá certo, né? Mas será que não vai faltar algumas partes, né? Um componente para conseguir, né, ter a coisa completa? Eu acho que a faculdade ainda assim é importante, porque senão a estatística não mostraria que aqueles que estão com maior dificuldade no mercado de trabalho, ainda pensando como CLT, são aqueles talvez que não tenha pelo Curso menos superior. o segundo grau completo. Mas quando você pega lá dentro do CAGED, você vê quem que está empregado, quem que não está. Né? Sim. Então, não adianta nada eu não... mas, João, você falou que quem está com maior dificuldade é acima de 60. Beleza, mas se você está com 25 e não tem um nível superior ou algum custo técnico, alguma coisa nesse sentido, você já começa a ficar defasado. E eu também acho que, num primeiro momento, para adquirir a experiência, porque pensa comigo, para o cara ser empreendedor, então ele tem que ter características de liderança. Provavelmente ele vai ter pessoas que vão estar lá como colaboradores na equipe. E será que às vezes até não vai faltar um pouco de respeito daqueles que são subordinados, porque ele não tem a bagagem necessária? Ou no próprio... Tipo, meu patrão, o meu chefe, a pessoa que é superior a mim, não passou pelos estágios que eu passei. Não passou pela faculdade, não passou pelo Exatamente. curso superior. Eu acho que ele pode ir planejando, pensando alguma coisa, talvez em paralelo, mas o estudo é sempre importante. E outra coisa, se você, em determinado momento da vida, tem alguma, igual que você falou, uma circunstância que te derruba por algum motivo, inesperado, né? Pode ser, e eu me lembro, pode ser meio loucura da minha parte, mas mesmo eu trabalhando e já no formato, tendo saído da CLT como autônomo, que eu acho que de uma certa forma me aumentou a receita, mas tirou um pouco a segurança. Porque quer queira, quer não, eu lá com o CLT, se eu fosse dispensado, eu tinha uma multa de FGTS, eu tinha um aviso prévio, eu receberia o seguro-desemprego e eu ali só recebendo... Segurança e eu não tinha mais, eu tinha uma receita, eu poderia fazer um pé de meia, Uhum. mas em paralelo eu teria esse risco aí. Então, eu acho que o cara ele tem que faça a graduação, porque isso vai habilitar você, por exemplo, para prestar concursos para áreas específicas e que isso pode ser uma carta na manga. No meu caso, em relação ao risco que eu enxergava, toda vez que surgia um concurso de Banco do Brasil, de alguma coisa na esfera administrativa de uma empresa pública, Caixa Econômica, essas coisas assim que era da área de economia, eu sempre fazia. E eu me recordo que o último até que eu fiz, já faz algum tempo que eu perdi um pouco essa prática, né? Mas eu fui aprovado acho que em sétimo lugar, e daí vieram atrás, então você vai pegar e tal, eu acabei até assinando a desistência. E alguém perguntou assim, cara, por que você faz e daí você aprova e você não pega, se você já sabe que você não vai nem pegar, porque você já tá no outro patamar como autônomo? Falei assim, cara, e se amanhã depois eu tô andando no meio da rua e um carro me atropela, eu fico paralítico? Tipo assim, daí eu fico impossibilitado de ir até o cliente, de atuar, de subir escada, sei lá, alguma coisa me deixasse com dificuldades, então eu achava assim que... Você estava trabalhando na segurança. Na segurança, eu deixava assim sempre cartas na manga, né? Da mesma forma que hoje, eu ainda como hoje empresário lá, né, sócio na Módulos, eu sempre busco outras possibilidades de negócio. Pode ser coisa que dá R$25, R$50 por atendimento. Mas eu tô vendo, peraí, surgiu agora uma antecipação do saque aniversário da FGTS. Agora uma alternativa para a gente fazer empréstimo para consignado, pensionista aposentado. Surgiu outra operação com cartão de crédito, faz a trava, não sei o quê. Então, lógico que são coisas correlacionadas à minha área, porque eu também já tentei fazer uma loucura, entrei num troço de gesso uma vez aí, só perdi dinheiro, não entendia nada de gesso, caí na colábia de um cara que, não, eu sei, eu faço, eu aprendo pro YouTube, eu vou lá e desenvolvo. Rapaz, se eu contar essa história, só deu atrapalhada na minha vida, sabe? Mas então, acho que, você veja bem, se eu fizesse isso quando jovem, sim, eu teria quebrado. Quebrar. Né? Eu fiz quando eu já tinha uma gordurinha para arriscar. Pra queimar ali, né? Risco calculado, né? Risco calculado. Então, quando você é jovem, se você depender dos pais ou de algum tipo de socorro financeiro de terceiro, ou pior, já começar a vida
com o nome no Serasa, que é a coisa mais fácil do mundo, porque 90% dos brasileiros têm alguma dívida em aberto e... 90%? Cara, por aí. E no Caramba. Serasa passa de 60% negativado. Olha Dívida todo mundo tem. Eu acho até que tem dívidas que são boas. Ó. Principalmente a imobiliária, né? Quem Ah, viu aí quanto subiu, valorizou, né? Foi um isso bom é uma investimento. Antes de ir para imobiliária, tem uma pergunta. Você está falando dos jovens, né? O que você assim faria se tivesse 18 anos? Você está dizendo ali, às vezes tem alguém que está nos assistindo, está nessa idade, né? E olhando assim para a realidade desses jovens, assim, 18 anos e tal. O que você aconselharia ali como economista ali, né, para esse jovem de 18 anos? Não, tem uma pergunta aqui, ó. Posso ter 18 anos e ter um emprego ganhando 1.400 e financiar um Civic? Vamos mesclar essas duas questões aí? Ah, fez essa pergunta? Porque Aham. para você pensar em investir ou aplicar, primeiro você tem que poupar. E para isso você tem que ter uma receita maior que uma despesa. Ou o contrário, você tem a receita já dada, é 1.400, então Uhum. você tem que fazer que sua despesa não passe de 1.200. Ou estipular um percentual. Tudo. Eu até comentei com vocês, dentro da empresa, lembra que eu falei, como que você avalia se a empresa está indo numa direção boa ou não? Detalhar o máximo possível receitas e depois os grupos de despesas, custos, o que é fixo, o que é variável, e daí ver, né, se aquilo ali está aumentando ou está diminuindo. Para lá, eu tinha mais colaboradores e faturava menos. Agora eu tenho menos e faturo mais. É um indicador. Tô trabalhando Fa- menos e ganhando mais. Lucratividade e rentabilidade por colaborador na equipe, né? Então, a pessoa ela tem que primeiro ter a disciplina, né, a consciência que ela tem que fazer esse registro e que ela tem que se avaliar como se fosse um negócio. Né? Então, quanto que eu ganhei, quanto que eu gastei. Tem que se avaliar como se fosse um negócio. Eu empresa, assim. Ó, eu comecei a mexer no Excel por conta disso. Quando eu saí lá da casa do meu pai, eu fiz uma planilha e falei, vou lançar tudo que eu gasto e tudo que eu ganho, que ganho era uma única fonte. Aham. E daí eu lançava em 5 tipos de despesa. Eu coloquei assim, despesa da República, alimentação, gasolina, festa. E daí eu falei, nossa, eu já coloquei tantas contas para analisar, 4, vou criar outras. Só para falar que daí o que eu não entender, eu jogo aqui dentro. Cara, hoje um plano de contas numa empresa, a gente às vezes chega lá e coloca um negócio com 300 contas analíticas diferentes, né? Eu não Nossa. tinha entendimento. Depois eu fiz muito mais detalhado, sabe? Mas aí com aquilo, eu aprendi o Excel, que foi uma ferramenta que faz 20 anos que é o meu principal ganha-pão aí dentro do que eu utilizo, e fui verificando, né, o que eu conseguiria poupar. Aí, primeira coisa, eu vi, poxa, eu tinha que aumentar a receita. Então, para eu, como CLT, eu teria que procurar outras alternativas. Primeiro, ir me qualificando. Tem hoje em dia, cara, é muito acessível a informação. Você entra em vários sites, no Sebrae tem curso gratuito, ou de programação, lá naquele Udemy, Udemy, né? Então você Aham. consegue ir, e você tem que ir nessas áreas aí, tecnológica e tal, que é a profissão do futuro. Certo. Uhum. E depois, eu fazendo toda essa avaliação minha, que eu fui o meu primeiro cliente de consultoria, tipo, eu vi, ó, eu precisava aumentar, daí eu falei, bom, a gente tinha a banda, daí cada vez que tocava num fim de semana, os caras pagavam um cachê, ficava lá com 50, 80 reais para cada um, e daí o Júlio Augusto, um amigo meu, falou assim, cara, tem um amigo meu que trabalha de garçom em buffet de casamento, vamos fazer? E daí comecei a fazer uns bicos assim também. Aí eu me lembro que eu cheguei até também imprimir assim uma foto do Slash e colocar assim recortadinho embaixo assim, ó, aula de violão e guitarra. Cara, então comecei tentando aumentar também a receita. A pessoa que tá com os 1.400 e quer empreender, só não abandona tudo. Aham. Mas começa a tentar. Eu tenho um amigo, o Johnny, que ele trabalha numa pedreira, mas em paralelo ele tem uma empresa, inclusive cliente nosso lá na Módulos, ele faz o e-commerce. Ele faz venda de calculadora, coisas assim. Então, isso agrega. Sim. Né? E olha o conhecimento que ele não está aprendendo, né? De como vender pela internet, que ferramentas, como usar um tráfego pago, alguma coisa nesse sentido, os marketplace, como cadastrar. Aí surge um novo lá, vou colocar meus produtos aqui também. Agora, em relação ao caso do comprar um Civic, eu me coloco como exemplo. O primeiro carro que eu comprei foi um Fusca. Aí, ó. Um amigo meu, Pastel. E daí, quando eu comprei esse Fusca, eu poderia ter comprado já um Palio, mas eu preferia algo aquém, porque daí não ia ter seguro, que o carro já tinha mais de 20 anos. Ah, seguro não, mas o próprio Isso, IPVA. IPVA, Mas aham. seguro menos ainda. Manutenção, qualquer coisa de 50, trocava uma cebolinha lá, não sei o que é aquilo, mas trocava e resolvia o carro. Aham. Aí passou um tempo, eu comprei um Palio, mas um Palio quando eu poderia ter tido o Civic.
Aí quando eu comprei o Civic, eu já poderia ter tido um modelo mais novo. Então eu sempre fui um pouco, como diz o Tadeu, franciscano, né? Vive assim, de uma forma modesta e tal. Eu preferia acumulando alguma coisa e fazendo uns investimentos tradicionais. Não vem nessa conversa de tipo assim, imóvel não é investimento. Às vezes tem muita gente tentando lacrar coisa. Pô, cara, imóvel é uma segurança, imóvel é uma qualidade de vida. E quer queira, quer não, às vezes você não se dá conta, mas quando você é dono de um, você vê o quanto que ao longo dos anos eles vão se valorizando. Valorizando, Então, né? deixa lá, que é a garantia, cara. Teus filhos agradecem no futuro quando Pois você é. deixar alguma coisa, sabe? Então, é a dica que eu poderia dar para quem tá começando aí. Imóveis, então, na tua visão, é um ponto de partida, é um investimento bom aí, que pelo menos no momento que a gente está passando, é um bom investimento, porque valorizou bastante. Ó, se eu pudesse ter lá atrás feito um financiamento naquelas primeiras oportunidades que surgiram, com aquele programa Minha Casa Minha Vida, e eu pagando aluguel durante tanto tempo, por que eu não fiz ali? Porque daí quase que se equiparava a parcela, só que o aluguel ele vai sendo corrigido e a parcela é fixa. Aham. Se você jogar na calculadora, não, mas numa planilha você vai ter com mais exatidão essa questão aí. Aham. Eu acho que é, lá naquela época era tipo 80 e poucos mil reais uma casa geminada e hoje você não acha nada por 250, alguma coisa. Então, com certeza valorizou. Fora o aluguel que teria economizado. Então, se eu pudesse voltar atrás no tempo, eu teria pensado primeiro já ter um imóvel. Tanto que um amigo meu, Albani, que a gente chegou até a morar uma época junto, hoje ele já tem 3 imóveis. E um deles, o primeiro, veio lá nessa primeira situação, há 15 anos atrás, quando surgiu, ele foi lá e se aproveitou. Na época ainda tinha subsídio, além do juro ser baixo. Aham. Eu vejo o seguinte, me perguntaram aí essa semana passada, estava lá com a Amaro na TV Evangelizar lá e eu fui questionado a respeito de... Aqui que você indica para investir? Eu falei, ó, cara, nesse momento, inverteu a taxa de juros. Então, no mercado, tem coisas que são inversamente proporcional. Se você eleva a taxa de juros, a Bovespa tende a cair porque ela é um fator do valuation. Ok. Né? Aham. Então, eu vi, de repente, de 130 mil pontos, o negócio já está hoje 116. Né? Então, Caiu bastante. aí assim, eu vou invisto no quê, João? Em dólares? Será que vai cair? Eu sempre converso com o Miguel Fernando, que foi secretário de Cultura lá em Maringá, amigo meu, e a gente fica falando, será que o dólar cai? Será que o dólar sobe? O Guedes falou que o dólar vai cair para 3. Então eu tô achando que não cai para 3, mas 4,50. Hoje eu fui ver, bateu 5,40. Então, assim, tipo, não tenta arriscar, adivinhar a direção do mercado, que ele é complicado. Você pode levar uma invertida. Tá instável. Um golpe de sorte, né? Totalmente oscilante. Oscilante. Então, de repente, vem para 4, então parece que vai voltar e daqui a pouco volta lá, muda de direção, né? De sentido. Então, olha, eu vou falar bem a verdade. Renda fixa gradativamente tende a voltar a ser uma alternativa. Por quê? Porque o IPCA está em 9 e eles, para conseguir conter a inflação, que vem corroendo aí poder de compra e aumentando um monte a desigualdade social, não tem auxílio assistencialismo que vai resolver. Então, vai alguma hora ter que colocar um contracionismo aí, o Banco Central vai ter que levar essas taxas de juros. Daí vai voltar a ser interessante a renda fixa. Em relação ao mercado imobiliário, como a taxa de juros vem subindo, é melhor aproveitar agora. Pegar agora. Porque você paga fixa uma parcela menor. Aham. Depois, meu amigo, se você fixou que a parcela tua é, sei lá, 1.000, 2.000, o que seja o padrão que você pegue, ele vai subir e volte a Selic a ser 14,25. Nossa, mas tudo isso, João? Cara, em 2016, não faz tanto tempo assim. Esses dias, né? Faz 5 anos atrás. Então, Bolsa de Valores, aquela empolgação, entrava no YouTube, sempre aqueles anúncios ali, aplica não sei o quê. Ó, na boa, eu tô achando que por conta do aumento da taxa de juros, a problemática política, ano de eleições em 2022 agora, Uhum. e tudo isso, né? Eu não vejo motivo um país que se endividou tanto, com um déficit recorrente desde 2014, o negócio vai... Não, ela caiu, teve um susto, o mercado entrou em pânico, voltou e ficou ali. Agora ela tende a ficar de lado. Então, você achar que vai... Tem gente que faz o seguinte, compra uma carteira para buy and hold, né? Vou segurar para longo prazo, não é nem para ficar tentando tradear, tá? Compra, vai montando, dá uma diversificada e aluga as ações. Então, tente buscar esse recurso. Vai ganhar um pouquinho a mais ali e tal. Então,
não compra para ficar tentando adivinhar, porque eu acho que vai seguir nesse patamar. Não compra achando que o negócio vai subir muito. Pode até vir a cair, como está acontecendo. É inversamente proporcional à Selic, que tem que subir, porque a inflação está em 9, então o Selic tinha que estar em 10, tinha que estar em 11. Né? Então, se quiser aí uma dica, o que eu faria hoje para o jovem aí que já está em condição de repente fazer um financiamento e tal, espera um pouco o carro de luxo, pega um popular, porque daí ele traz menos passivos, que são aquelas despesas. Isso. Tenta entrar num imóvel próprio, ou vai fazendo a reserva para a entrada, que é preciso, os 20%. Isso. E em relação ao mercado financeiro, quer colocar? Até acho interessante em relação à renda fixa, que ainda não chegou nesse tal patamar que eu estou prevendo da Selic, mas não fica tentando adivinhar, comprar, vender, porque você vai perder dinheiro para a mesa, para a corretora. Aluga as ações. Procura a respeito disso. No YouTube vai ter gente falando aí, os influencers da vida, que vai dar o mecanismo. Faça isso. Porque daí você dá uma forma segura de trabalhar com a Bolsa de Valores. Mais tranquilão. Evite risco desnecessário. A gente está na questão do mercado brasileiro, né, subida e descida, e eu queria já puxar com você a ideia do PIB, né? Eu acredito que essa é uma ideia até bastante abstrata aí para a maior parte da população. O que é, como é que funciona, por que sobe, por que desce, o que acontece, né, ao longo dos governantes, né, na mudança de governantes. E a pergunta principal é, como que isso me afeta? Como que isso afeta a gente que está na ponta aqui, o consumidor final, né, a população em geral, não o consumidor, a pessoa em geral? Cara, o PIB é o seguinte, você consegue avaliar a produção de um país, né? Então, por equação econômica, você tem lá o que seria o gasto do governo, que está em baixa, porque ele está deficitário, então ele tem que estar segurando, ou seria ele está, né? Porque naquele tempo que estava gastando dinheiro com as Olimpíadas, a própria Copa do Mundo, o Brasil estava numa crescente, teve um ano lá que deu 7% de crescimento do PIB, né? Porque o dinheiro, ele tem um efeito multiplicador, né? Então tem também a questão de matriz insumo com produto, né? Que você joga recurso num setor, por exemplo, de estrutural, alguma coisa, logística, e daí ele acaba que impacta todos ao redor, né? Então, essa assistência emergencial, você acha que ela distribuiu um dinheiro suficiente para a gente movimentar um pouco a economia? Você acha que foi positivo, negativo? Eu estava com essa dúvida. O auxílio emergencial. O auxílio emergencial, que a gente teve. Porque o governo desprendeu de recursos parados, né? E distribuiu esse dinheiro na população em geral. Tá? Que é um pouquinho para cada pessoa. Mas beleza, eu peguei lá, né? A pessoa pegou R$600, pagou o cara, que pagou outra pessoa, que foi pagando, e aconteceu uma distribuição de dinheiro. Se a gente pegar o valor total, é significativo. Você acha que foi positivo isso, por mais que tirou dinheiro do governo? Você veja, estimula, com certeza. É um estimulante, né? Talvez teve países que caíram mais do que 10% o PIB. Aí, nossa, né? Então você coloca ali como um dos componentes que eu estava explicando da equação, que é o gasto do governo. Então é um gasto, né? E esse dinheiro ele reverte como receita para o pessoal que... Era para atender quem? Era para atender, assim, os empregados que perderam o emprego? Não, porque esse seria o seguro-desemprego. Era para ajudar os informais que não têm direitos trabalhistas, né? Só que daí, de repente, você vê 68 milhões pegaram, eu acho. Então, isso aí dá 1 em cada 3 brasileiros. Então, tem alguma coisa de errado. É uma galera. Né? Então, eu acho assim, visivelmente, teve gente que não precisava e acabou pegando. Mas, enfim, esse dinheiro... acaba que girando, porque a pessoa gasta, essa outra gasta com terceiro, e assim vai indo. Também foi colocado, isso não é gasto, porque daí foram recursos subsidiados. O subsídio é uma despesa, né? Porque você, apesar de que a Selic tinha baixado razoável, foi para 2%, então, ok, mas foi distribuído muito crédito para tentar compensar. Agora... Em relação ao PIB, fora o gasto do governo, você tem o consumo das famílias também, né? E tem o investimento. Fora isso, a relação da balança comercial, que você acaba importando menos do que exporta. Esse era um formato. Mas assim, para não falar em economês também, para eu resumir de um outro aspecto ou visão, o que é o PIB, as empresas, qual que é o faturamento teu? Eu faço quantidade vendida vezes o preço e tiro o valor de uma nota. Eu somo todas as notas e dá lá o meu faturamento total. E daí eu vejo se esse mês eu faturei mais ou faturei menos. PIB é isso.
ela é a soma de todas as notas fiscais emitidas, de produtos e serviços finais. Ok. Então, se o país é uma empresa, o PIB é a soma de todas as notas fiscais emitidas. Se você vê que o PIB aumentou de um ano para o outro, e quando mostra a variação, eu já desconsiderando a inflação, tá? Tá, Então beleza. é crescimento real, como se eu crescesse em quantidades, Aham. não só em valor, porque inflacionou. Quer dizer que eu vendi mais. Então, mais o quê? Eletrodoméstico, carro, geladeira, viagem de turismo, tudo mais. Aham. E se você vê que ele retrai, quer dizer que as pessoas, então, compraram menos notas fiscais Diminuiu o emitidas. poder de compra do brasileiro em geral. Aí já são outros 500. Ah, O que fez diminuir o poder de compra é o seguinte, você tinha um PIB que caiu 4%. Depois vem e ele sobe 5%. e isso é real, né? Não, são números que aconteceram de fato, né? De fato. Não é tô uma falando, observação. tô até colocando porque recentemente o presidente falou uma conta meio louca lá, que ele falou que então era um milagre que ele estava crescendo 9. Não é assim que funciona. Menos 4 mais 5 dá igual a 1. Só que 1 em 2 anos divide e dá meio. Se você pega o crescimento populacional do Brasil, demográfico, ele dá 0,8. Cara, se você está crescendo numa taxa mais superior à taxa de crescimento do PIB, quer dizer que a renda média per capita diminuiu. Então, por isso que pela primeira vez em 10 anos está lá menos do que R$1.000, 995. Nossa. Então, prejudicou demais. Mesmo com a pandemia, você acha que isso foi negativo? Que não foi legal pro país? Porque eu imagino assim, que talvez poderia ter sido bem pior. O que? O impacto, tudo? O impacto. Eu digo assim, talvez o PIB tivesse diminuindo mais ainda, né? E a poder de compra, né? A Sim, população sim. em geral, a produção em geral. Ó, a verdade é o seguinte, imagina que você tá lá numa condição, ganhando, sei lá, R$3.000 por mês. Você até gasta 2.500 e consegue fazer uma reserva de 500. Tá. E daí vai aumentando ali um patrimônio, uma poupança, uma aplicação, para ter a segurança. O problema do país, do Brasil, é que ele já é um cara ganhando 3 e gastando 3.200. Então ele não para de se endividar. Aham. Isso é uma problemática. E eu colocaria assim também como críticas do que foi feito. Primeiro, temos que reconhecer que no momento da pandemia aí, ninguém sabia o que estava acontecendo. É igual chegar um dia um disco voador, aí um Alien Independence Day, um monte de nave explodindo com tudo. O que a gente vai tomar como medida? Então ficou aquela coisa exagerada, né? Não tem como Todo mundo prever. trancafiado em casa, não pode, tal, é decreto. E aí foi e quando nem precisava, talvez, porque não estava tudo sobrecarregado as UTIs, né? Aham. E depois as UTIs bateram 99 e era inegável que teria que ser Isso. feito alguma coisa. Mas assim, o que eu posso colocar de pontos que eu critico o governo? Primeiro, o Banco Central relaxou demais em relação ao dólar. Ele tinha que ter usado das reservas cambiais em algum momento, ou colocado mais swaps, que são contratos futuros, para você tentar se conter um pouco. Deixar o negócio subir de R$4,10 e para R$5,90 praticamente, é demais. Né? Então, isso eu acho que eu não concordei. Depois, artificializar tanto a taxa de juros. Quando a inflação estava ali em 1,87, ok você deixar em 2. Mas daí quando você começa a ver que ela está disparando e já está em 9, você ficar mantendo em 5, dá um juro real negativo que deixa desequilibrada a economia. Desproporcional demais. E olha só, eu estava comentando, aí a pessoa ela tem recurso, ela tem patrimônio. Se ela se assustou, a bolsa caiu, mas não vendeu, não fez loucura, ela já voltou e está até às vezes no lucro, beleza? Aham. Se ela tinha um imóvel, terreno, apartamento, não perdeu valor em nenhum momento, inclusive já valorizou uns 20%, 30%. Se ela tinha até um carro que nunca foi ativo, que inclusive traz os passivos do seguro, da manutenção, etc e tal, Isso. até o carro que era R$33.000, a gente entra hoje e está lá por R$40.000. Aham. E o problema é o seguinte, e o pobre, como é que fica? Classe C e D que não tem o apartamento, a casa quitada, não tem reserva, não tem dinheiro na bolsa, nem sabe o que é isso. Nem o carro. Aí você dá lá um auxílio com dinheiro, ele é imediato. Só que o resultado futuro disso tudo, quanto correu, hoje a pessoa ali tendo que aceitar trabalhar um salário de R$1.300, vamos supor. Como que ela faz para pagar o arroz que subiu, o feijão? Então, pesou, né? Então eu acho assim que o imediatismo, sem levar em consideração as consequências que viriam depois por conta da inflação e toda essa desigualdade social que a gente está vendo,
né? E não é culpa dos ricos, né? Mas quer queira, quer não, quem teve acesso a recursos, a valores e tal, era o pessoal que comprovava a capacidade de pagamento com os bancos, né? Então, aumentou ainda mais a disparidade, eu acho, sabe? Então, eu acho assim que o governo ele tem que focar urgentemente na questão da inflação. João, mas daí vai impactar negativamente, né? Vai desaquecer a economia. Em paralelo, ele tem que fazer o dever de casa. Ele não é o cara que ganha 3 mil e está gastando 3.200. Ele tem que voltar a gastar pelo menos 3 para empatar, pelo amor de Deus. Mas se não, voltar a ter o superávit. O Brasil sempre teve superávit. Aí de 2000 teve aquela crise, aquele problema de impeachment de Dilma, aqueles escândalos, tudo lascou, nunca mais voltou ao normal. Né? Então, o problema é esse. Quando eu vejo México, Chile, que seja Estados Unidos, a gente só não perde para a Argentina e para a Venezuela. Que bom. Né? Boas notícias, boas notícias. Porque a verdade é o seguinte, tem muita coisa a ser feita ajustada. O Brasil ele já vinha ruim, achar que o Brasil, ano que vem, esse ano vai ser um crescimento milagroso, e ano que vem... Cara, cada coisa que eu recebo de áudio falando que... Você acha, então, no caso, que a possibilidade de crescimento é muito pequena? Vixe, isso se não acontecer recessão ano que vem. Recessão? Não assim, algo de 4%, mas eu vou falar assim, nossa, achamos que ia vir com tudo e cresceu 0,8, 1,4. Não vai ter nada significativo, só por conta que caiu e achar que não, caiu, pegou no tranco, agora vai. Análise de gráfico, né? Não. Desceu, subiu agora. Só deu uma tombada assim, voltou e vai continuar, porque o que foi feito? O Brasil é um país que já vinha endividado, agora está mais endividado. Qual que é essa noção de dívida? Eu não tenho a noção da dívida. O que seria? Qual o tamanho? 7 trilhões de dívida. 7 trilhões. Como seria pra gente pagar isso aí? Exato. Como que a gente faz? Rapaz, dívida é o seguinte, você sempre renegocia, joga pra frente, vai empurrando, parcela em não sei quantos anos. Ainda mais de 7 trilhões, né? Dívida sempre vai existir. Né? Então, não adianta achar, eu sou endividado, pô. Eu pago financiamento de carro, de apartamento e tudo. Então, dívida, você tem que controlar. Se fosse assim tão desesperador, então os Estados Unidos estaria no caos e o Japão, então, pior ainda, porque o Japão já deve passar uns 200% do PIB, a dívida. Só que a questão é o seguinte, a taxa 200%? de No Brasil não é isso. O Brasil não dá 90%, mas porque aconteceu um fato que foi o seguinte, quando tem esse processo inflacionário, a gente tem a inflação oficial de 9, o IPCA, mas a inflação ela é formada por cestas de produtos diferentes. Então, de repente, quando você pega aquilo que é da construção civil, já dá 15, 17. Quando você pega o IGPM, que é produtos de atacado, já dá 37. João, mas é de atacado, então não reflete para nós, porque a gente a compra do varejo. Mas, na verdade, o atacado já entra os produtos do agronegócio e das exportações. Então impacta. Impacta, porque os impacta grãos... direto, né? Então, Sim. Agora, você eleva o PIB nominalmente, o valor maior, e daí, consequentemente, a dívida contida, uma Selic artificializada, eles estão segurando ali embaixo, dando um juro real negativo, o que vai acontecendo? Você tem a impressão de que a relação dívida-PIB ela está um pouco melhor controlada. Todo mundo já colocava, eu mesmo previa que ia passar de 90% rápido, e de repente você já vê que dá uma contida ali, mas por conta disso, deu uma inflacionada, subiu o PIB nominal, mas não o real. E daí quando você contém ali artificialmente a dívida, então aparentemente parece que... Mas é o tal do imposto inflacionário, né? No final das contas, quem que paga? Aqueles que não conseguem se proteger da inflação. Não tem aplicação, não tem patrimônio, só tem conta para pagar, o salário fica ali... o salário aumentou quanto? 5%? Nossa, Né? E contra uma inflação de... pensa comigo. Se o cara tinha lá um salário de, sei lá, R$1.100, e daí ele comprava, quanto será que é 5 quilos de arroz, né? Chegou a bater uns R$40, né? Mas antes era 20, vamos supor. Então, 1.100 dividido por 20, ele tinha um poder de compra de 55. E agora, 1.100 dividido por 40, já dá 27,5. Então, é aí que vê economia de escambo, né? É melhor a gente avaliar em relação a produtos, né? A capacidade, tem até quem usa o Big Mac para fazer uma avaliação mundial, né? Quantos Big Mac consegue comprar em cada país com salário mínimo? Exatamente. Eu estava vendo, inclusive, pessoa... depois dessa pergunta que você está fazendo aí, tem uma pergunta de um Perfeito. um pessoal aqui que tá comentando.
Olha, Inclusive gente, aí, ó. que chegou Chegou. esfirra, meu Deus. Aí, ó, chegou uma esfirra aí, ó. Uma mulher Vamos lá, fica à vontade na aí. Alemanha tava no supermercado e ela ganha lá 1.200 euros, se eu não me engano, é a moeda de lá. E ela falou assim, bom, esse pote aqui de Nutella eu compro com 3 euros, Aham. né? E eu ganho 1.200 euros. Aqui no Brasil, a pessoa ganhando R$ 1.200 vai comprar o pote de Nutella do mesmo tamanho e gasta R$ 50. Ela precisa de trabalhar 20 minutos do trabalho dela, do dia dela, para comprar a Nutella lá na Alemanha. Uhum. Aqui no Brasil, essa mesma pessoa ganhando R$ 1.200 precisa de trabalhar um dia inteiro de trabalho para comprar essa mesma Nutella. Então, o poder de compra é a diferença. muito diferente. A gente não pode nem fazer câmbio. Né? Não tem nem ali uma transformação do dinheiro real. Então, é o poder de compra. Sabe Poder o de que compra. que deu? O problema do país, cara, se você pega a China, há 30 anos atrás, era pobre, né? Era tipo o pessoal miserável. E daí eles tiveram uma outra estratégia. A estratégia deles, na verdade, foi de focar a reprodução de itens e tentar baratear. Então, normalmente era um pouco menor a qualidade, Xing Ling e tal. Xing Tinha Ling. até um preconceito que eu acho que acabou, porque meu celular mesmo é É. marca chinesa, É, né? Xing eu Ling. também. Huawei. Então ninguém eles já conhece. tinham um mercado consumidor que poderia ser muito forte, pelo 1 bilhão e não sei quantos que tem ali dentro. Só que eles focaram para fora. Eles trabalhavam escravizados, né, ganhando pouco. A renda per capita do chinês era menor do que o brasileiro, Aí, né? ó. Aí, de repente, na hora que foi fomentando em paralelo você conseguir gerar renda, mas através de exportações, e daí consolidou, aí começou o próprio mercado interno a consumir. Agora, quando você pega o Brasil, por exemplo, nos últimos anos, pegar lá do governo, sei lá, do Sarney, FHC, Aham. a participação da indústria ela foi sendo cada vez menor. Você Então, fala da indústria brasileira, do indústria, nosso... porque assim, a economia ela tem prestação de serviço, tem agronegócio, tem comércio e tem indústria. Tá. A indústria ela é importante para agregar valor. Aham. Né? Então, quando você tem um produto, eu pego o milho e eu pego a soja, e o que você faz com isso daí? Você transforma num computador? Num celular? Não. Você pega e moe no máximo, e daí manda sob forma de fubá, ou qualquer coisa assim, mas o pior ainda, às vezes manda para a China para eles alimentarem os porcos. É ração para proteína, visando proteína animal para um negócio daquele tamanho. Exato. Então hoje o que sobrou para o Brasil? Você aumentar aí as plantações disso daí, ou também a produção de carne, de frango, para atender a demanda externa, enquanto aqui tem gente que talvez está passando fome ou dificuldade. O preço se eleva porque são commodities internacionais. Exato. Não adianta querer falar aqui, pô, mas o Brasil é autossuficiente já em petróleo, por que a gasolina não mantém? Cara, porque pensa se você é um produtor de soja. Aí Beleza. você vê que a saca tá, sei lá, R$ 200 para eu vender para fora. Daí você vai vender por 180 aqui dentro? Né, cara, não é por individualismo ou egoísmo. É porque é questão de preço. Você tem uma coisa, você tem um carro para vender. Um cara oferece 50 mil e o outro fala que paga 55, você vai vendendo mais caro. Né? Olha aí que, João, pegando essa onda aqui que você colocou, você pode ficar à vontade aqui. Tem uma pergunta aqui do Kleber, inclusive, gente, ó, vocês estão fazendo as perguntas aqui, ó. No momento certo a gente vai fazer aqui vai a tá pergunta aqui comendo, tá, pro João aqui, né? Pode ficar à vontade Vocês aqui. vão conversando aí, Se vocês vamos quiserem, eu comendo. posso ficar falando aqui. Você tá em casa... Olha só, essa daqui é forte, olha só. A Cássia Soluções está dizendo assim, ó, quando o combustível irá baixar em Maringá? Brincadeira, quero ganhar o prêmio. Quando começa o novo normal? Novo normal já tá rolando, né? É essa situação de maior consumo e preparo de alimentos em casa, né? Você ter uma dinâmica de home office, o pessoal já se preocupando mais com a residência, porque vira um ambiente de trabalho, zelos, cuidados, né? Diminuir um pouco vários setores que seria com turismo, eventos e tudo mais. Então eu não sei se tão rapidamente a gente torce assim que com a vacinação eu acho assim que avançou bem, né?
a questão da vacinação no país. Tanto criticava que estava atrasado, não sei o quê, mas ainda assim, você vê as mortes diárias continuam acontecendo. Dá para sentir que diminuiu, mas eu queria ver um dia que falasse assim, ó, não tem mais morte, está encerrado o caso. Nossa, né? seria magnífico. Mas será que sempre vai ter essa arrastando esse tipo de coisa, né? Entendi. Mas em relação à gasolina, pessoal, vou falar aqui, pode me criticar, me crucificar. Esse conversa que fala aí que tem cartel de não sei o quê, dos donos de postos, porque eles são amigos, eles se reuniram lá numa chácara um dia e tem um vídeo que eles estavam combinando. Isso é a maior lenda urbana da cidade. Várias vezes eu fui já convidado por imprensa, ó, você fala a respeito desse cartel? Eu falei assim, não existe cartel. Eu já atendi posto, eu conheço donos de posto, eu sou muito amigo de um dono de posto que ele não ia inventar lorota para mim, não tinha porquê. Eu tenho amigos, economistas, consultores que também atendem posto. A gente vê da entrada e saída de notas pelo preço que compra. O problema é, já vem caro da distribuição para a cidade. Esse negócio de combinar é porque é o seguinte, eles Então, sabem... essa coisa de combinação, você Esse- acredita que é lenda urbana, Eles no são caso, em Maringá. concorrentes. Você acha? Se fosse assim, até traficante combinava entre eles, assim, ó, então vamos vender todo mundo no mesmo preço, não ia ficar se matando. A concorrência, assim, então, é saudável ali em Maringá. É uma concorrência. Cara, na verdade, pode ser que, assim, existe uma convenção de, ó, o cara baixou um pouco ali, mas ninguém vai querer ficar brigando, assim, por Sim, sim. centavo. Eles têm que fazer um alto volume de galonagem e, no final das contas, a marcação é muito baixa. Uma coisa é eu produzir uma esfirra dessa aqui e ela me custar 60 centavos e eu colocar por R$ 2,99. Eu tenho uma margem, o markup dele é maior, vezes 3, vezes 4. O markup num posto de gasolina, ele varia de acordo com o tipo de combustível, então pode ser álcool 1.18, usa um markup maior. Depois você tem a gasolina, que é o que mais tem saída 1.15. Nossa, muito diferente. 1.15. E daí o 1.12, 1.13 e o diesel. E daí quando você pega 1 milhão e meio de faturamento e você tira essa margem, ó, vamos supor que o cara faturou aqui Gente, aqui é ao vivo na hora. A calculadora tá na mão eu do gosto de João usar, ali. ó, 1 milhão e meio que ele fatura por 1.15, 1 milhão e 300 é custo, Nossa. né? E daí sobra 200. Nossa, mas ainda tá rico, né? Olha, 200 mil reais. Calma. Quanto que custa um aluguel? É. Porque normalmente o cara faz a estrutura, mas o aluguel ele paga. Tem vários casos que são assim, que o cara, você loca o terreno. Não tava tudo estruturado, o cara já deixou ali um posto pra você locar, né? Então você paga um aluguel vai ser uns 12 mil. Aí, de repente, a folha de pagamento, como é lucro real, ele quase que dobra. E você tem que pagar adicional noturno, porque são os 3 turnos. Você tem que pagar a hora extra, porque abre também de feriado, abre de domingo. Ou você já viu algum posto que deu às 6 horas da tarde, ele já encerrou as atividades e o pessoal vai embora. E tem todos os encargos sociais, trabalhistas em cima. Tem o INSS patronal. Tem o insalubridade, no caso, periculosidade, né, para o frentista. Por mais que você fale assim, nossa, nunca vi um posto explodir. Mas por estar ali lidando com o produto, por força da lei, trabalhista tem. Então você joga ali quantidade de funcionário X, na hora que você vê, 90 mil reais é a folha de pagamento. Então dos 200 mil você já tira 90, já sobra 110. Por gastos especiais, né? Tem que trocar a tubulação. Esses dias eu soube de um posto de gasolina, teve que trocar uma parte da tubulação lá. Sem contar cento e isso, poucos sem mil. contar Só isso. nisso, num mês. Aí, ó, pensa comigo aqui, se você for construir um posto de gasolina, quanto dinheiro você tem que investir no negócio? 2 milhões de reais? Então, pro cara sobrar no final, nossa, sobrou 40 mil, 30 mil, sobrou 2%. O pessoal não troca cheque aí, ou qualquer tipo de negócio. O sistema capitalista, ele remunera o capital. Né? Então, quando você vê um volume, vende tudo aquilo e acha que está sobrando um monte, mas quanto sobra de margem de lucro? E dessa margem, muitas vezes também tem disparidade, porque se você compara o que sobra num restaurante, às vezes sobra o mesmo tanto, mas o faturamento é menor. Aí parece que tem uma margem de lucro alta.
Só que se o investimento necessário para fazer aquela estrutura toda foi similar de um posto, vamos supor, um restaurante mais chique e tal, dá na mesma. A receita é menor. Você tem que comparar assim, a rentabilidade sobre o patrimônio. Ah, E, ok. e não a lucratividade. Lucratividade é um índice que você pode até acompanhar, ver se está melhorando, diminuindo, é importante. Tá? É a margem final. Margem de contribuição menos despesas fixas. Agora, o importante é a questão da rentabilidade. Tanto que se fosse tão lucrativo assim, tal, então o cara ia abrir um aqui, outro ali, e outra, você vai andando, volta e meia, um posto ali quebrou, o outro ali tá falido. É um dos tipos de atividade que eu mais tenho recordação de poder falar, ó, naquela praça onde tinha um paralelo, não transversal, mas oposto ao outro, um acaba que quebra. Um que quebra. Né? Então eu já vi muito posto de gasolina quebrar. Então, agora, essa questão da gasolina, gente, ela é uma resultante do barril do petróleo e o dólar. Então, se eu comentei aqui, uma das críticas que eu coloco é o descontrole do dólar, que existem mecanismos para você conter um pouco. Não precisava deixar nos 4,50, mas, pelo amor de Deus, não deixa o negócio ir tanto para cima e para baixo. Vai que seja como na época que eram as bandas, né, segurando um pouquinho assim. E o que ocorre é que o valor do barril do petróleo já está superior ao que era antes da pandemia. Nossa. Então, quando vem toda a retomada, isso daí aquece e os países produtores de exportadores da OPEP, né, produtores e exportadores de petróleo, eles retêm, porque é um oligopólio internacional, daí sim ali existe um cartel. Eles podem se combinar, falar, ó, mantém um pouco sua produção aqui, mantém um pouco aqui. Aí você vê lá, os caras bonando de grana. Na Arábia Saudita, os caras com carro banhado a ouro e tal, né? Então o dinheiro fica lá. Agora, dessa resultante aí, você pega o barril do petróleo a quase 70, hoje deve ter uns 67 dólares, né, o barril, e um dólar a 5,40, cara, inevitável. Há tempos atrás aí, volta e meia eu dou um pitaco do que eu acho, na leitura que eu faço em relação a combustível. Eu falei, vai passar de R$6. Hoje mesmo chegou alguém e falou assim, cara, passou de 6. Passou de 6, passou de né? 6. E daí, mas e o que acontece com o álcool? Porque também passou de 5. Cara, o álcool é sempre uma fração, eles usam de 70%. Mas tá mudando o custo de produção do álcool? Não tanto. Tem a questão da demanda por açúcar, né? Ele é um item da alimentação global aí, com o pessoal demandando mais, acaba que o açúcar fica mais interessante e as usinas deixam de produzir álcool e migra para essa outra commodity também. Mas a verdade é que quando a gasolina caiu, lá no ápice da crise, que o barril do petróleo chegou a $20, eles foram baixando a gasolina. E daí o pessoal das usinas de álcool foram baixando também o preço do litro do álcool de forma que não pagava nem os custos. Nossa. E agora que volta, eles estão compensando as perdas, tendo obviamente lucro, e eles nunca vão fazer algo que é com base no lucro. Eles sempre vão fazer os 70% de eficiência da gasolina. Então, você veja bem, não é uma commodity internacional, mas por ser bem substituto, ele acompanha e tem também a agravante do açúcar que acaba que aumentou a demanda. Acompanha o dólar? É isso? A gasolina é em função do barril do petróleo, definido pela OPEP, e a taxa de câmbio, que daí é a lei da oferta e demanda. Sim. E daí você tem ali um valor que daí se ele começa a subir demais, seja por um ou por dois, ou por um ou por outro, ou os dois ao mesmo tempo, o pessoal do álcool vai indo na mesma direção. Então eles vão tendo lucro extraordinários. Se o lucro fosse, sei lá, vou chutar, 10%, passa a ser 15%, passa a ser 20%, e eles formam uma reserva. É bacana pro pessoal. Agora, se em algum determinado momento acontecer o inverso, eles falam assim, nossa, não tá nem pagando os custos de produção. Azar, filho, porque ninguém vai comprar álcool se tiver o mesmo preço da gasolina. Exatamente. Né? Então o mercado se Melhor lucrar ajusta. com alguma coisa. Se ajustando. No caso ali, para uma baixa de preço, assim, na tua opinião, João, para baixar o preço, tanto da gasolina quanto do álcool, tá tendo algumas ações ali do governo federal, etc, questão de impostos, etc, governo estadual também. Mas assim, na tua visão, o que seria interessante tá atacando ali para tá abaixando esses preços aí, tanto do álcool quanto da gasolina? Uma coisa que existe, obrigatoriamente, a forma que é regulamentado o mercado obriga você passar por uma distribuidora.
Então, um posto, por exemplo, ele não pode comprar direto da usina. Aham. Né? Então, se você deixasse pular etapas de alguma forma, isso ajudaria um pouco. E tendo críticas ou não em relação ao governo Bolsonaro, a verdade é que ele tem razão quando fala que os governos estaduais têm muita responsabilidade. Tanto é que antes de começar esse fuzuê tudo aí, última viagem que eu fiz assim, acabei indo no Réveillon em Copacabana no ano 2019 para 2020, né? Aham. E quem já pegou a estrada para lá fica, assim, no mínimo com um sentimento de curiosidade. Você sai de Maringá pagando um determinado preço, aí você passa por São Paulo, cai abruptamente. Cara, quando você chega no Rio de Janeiro, vira um absurdo. Tipo, você fala assim, cara, como é que as pessoas pagam um valor desse? E pior, você pega, o estado do Paraná é um estado de certa forma bem gerido. Não sei, talvez é rico só, tá? Porque visão diferente. Porque Visão assim, diferente. porque eu tinha numa época, não, o governador Beto Richa faz um bom trabalho, mas por que, João? Ali é um estado que tem boa arrecadação, tem bom resultado, investimentos e tal. Aí daqui a pouco passa um tempo, caiu no escândalo lá, foi preso, não sei o que. Eu falei assim, nossa, nunca mais na minha vida eu vou defender político nenhum de que... Porque, cara, é uma soma de... Não é a figura do cara que tá fazendo a coisa dar certo e tal. É todo um... E outra, Paraná tem terra fértil, cara. Pois é. Né? Paraná tem porto, né, para exportação em Paranaguá, então ele é escopo de tudo. Ele tem um nível de educação mais elevado, ele é diferenciado. Quando você vai pro Rio de Janeiro, ó, Maringá é uma cidade que não tem... não tem a dívida líquida é negativa. Né? Então, de parabéns, quer queira, quer não, por mais que houve um receio de que vão exagerar, vão gastar, vão fazer uns investimentos ali, ainda assim, ela tá todos os requisitos avaliados pelo Tribunal de Contas, nada que desabone. Agora você vai no Rio de Janeiro, cara, você tem uma permissão de endividamento 120% da receita anual. Cara, já ultrapassou, já explodiu. Tudo, o orçamento no Rio de Janeiro, tudo estourado. Aí você pega lá, eu acho que o ICMS do combustível é 27%, 29%. Então você sai de uma realidade de 5%, eu fui para caiu numa de 4 e voltei numa de 6. Né? Então, por aí... Mas será que tem culpa dos estados? Então sai andando aqui do Paraná, passa por São Paulo, vai para Rio de Janeiro, você vai falar assim, tem alguma coisa estranha aí. Não tá né? certo, não é Porque igual. tem estado que cobra menos e estado que cobra mais. Nós estamos no meio termo, mas poderia ser igual São Paulo. Agora, e pensa quem tá no Rio de Janeiro, cara. Aí dá dó. Né? O cara tem que fazer triatlo, vai de bicicleta mesmo, né? Pedágio aqui em Maringá, você vai passando, você vai vendo lá 10 vezes mais do que em Santa Catarina. Você entra em Santa Catarina... Isso aí foi um erro também, cara. Lá atrás, quando iniciou o Plano Real, a inflação ainda era muito alta e vamos colocar que hoje a gente acha assim, nossa, a Selic tá 5, deveria estar 10. Naqueles tempos era 26, 27, Nossa. chegou a bater 44. Uau. Então isso era uma taxa mínima de atratividade para investimentos. Uhum. Porque se eu tenho a oportunidade de ganhar 26, eu só vou investir se eu ganhar mais do que isso. Como os contratos eram de longo prazo, 20 anos, acho que foi prorrogado mais 5, alguma coisa assim, eles fizeram com base naquela Selic. Só que logo na sequência a inflação começou a cair, foi controlada a Selic, e daí teve que ficar, né? Lógico, não vou deixar de tapar o sol com a peneira, que teve um monte de falcatruagem, desvio, tanto que tá gente sendo presa, escambau. Mas da parte técnica, teve essa situação de ter sido no primeiro ano do Plano Real. Já os outros experiências aí de pedágio, seja Santa Catarina ou São Paulo, já foi num momento posterior. Daí por isso que teve essa, né, muito mais, nossa senhora, sei lá, 10% ou 20% um pedágio lá em Santa Catarina do que comparado com o Paraná, né? Nossa, absurdo. é muito, a diferença é Desestímulo a viajar ao turismo, né? Exatamente. Mas vou puxar um assunto aqui, viu, João, em relação às profissões. Eu tava esperando por esse momento, gente. Exatamente. O João tem até umas anotações ali. Porque, é curioso. Querendo ou não, né, nós estamos ali num novo Olha momento. Aí, ó, uma lista do o que está em alta e o que está embaixo. Eu fiz uma pesquisa breve pra gente... Lidar com economista é a melhor coisa que tem, cara. Show de bola, olha aí, gente. Pessoal,
Então agora a gente vai falar aí, né, as profissões que inclusive estão em alta. tá rolando nas perguntas aqui, João. O pessoal tá perguntando muito assim: pô, João, fala pra mim o que você acha que vai dar do setor de eventos nos próximos meses. Aí o outro rapaz aqui: pô, João, fala pra mim o que você acha que vai dar do material de construção, né? A alta e baixa e tudo mais. Acho que dá pra gente mesclar aqui com a questão das profissões. Daí Tem inclusive, lá. ó, Pode ser. inclusive depois a gente vai passar essa ficha aqui lá no Instagram do Tá em Alta. Eu tô brincando, Não, Não, pra pode quem falar, tá- Mas acho válido, o acho pessoal pode ver para falar assim, ó, eu sou é. jovem, tô pensando em escolher. Ou não, quero pensar uma outra alternativa, uma outra profissão, pô. Exatamente. Por que não? Inclusive depois nós temos uma novidade ali, né? Tem o Em Alta Academy, tá? Ah, Que o Em Alta Academy é uma escola de negócios focada na nova economia, né? Focada nessas profissões da nova economia. Então depois a Legal. gente tem uma novidade aí, fica no Instagram que show, vai show. ser show de bola. Mas olha só, então aqui tá listado as profissões em baixa, né? Para não começar no tá em alta aí, Aham. a gente pode já alertar com o que tá em baixa, né? Em baixa, e refletir um pouco a Se respeito. tem alguma coisa em alta, Olha tem aí. alguma coisa em baixa, É, né? Então vamos... sim. Baixa, olha só, gente. Tem praticamente umas 12 aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, Nossa. 6, Meu, 7, meu 8. sócio Ô, vai João. me matar aqui. João, como Nossa, assim? tem Ó, algumas polêmicas aqui. tem uma muito polêmica aqui, que eu até queria que você falasse dela, Ai, mas... meu pai amado. É, Não, ó, essa lista não fui eu que fiz, é de um Fórum Econômico Mundial. Também não concordo com muita coisa aqui. entendi. Inclusive vai na contramão. Ó, no meio do negócio aqui tem aqui, em baixa, contador e advogado. É essa que eu ia te perguntar. Deu vontade de tirar para não criar polêmica, afinal de contas a Módulos ela é uma contabilidade e temos também setor jurídico, né? Sim. E a gente vem numa crescente, né? Começamos ali há um ano atrás atendendo 22 empresas, hoje já passou de 100. E contratando gente, hoje abriu vaga para advogado lá. Então, que história que é essa? Eu não sei. Na verdade, as coisas são... É uma readaptação. Não quer dizer que a profissão vai deixar de existir. Tem Ela vai ter gente uma que- readaptação, é que isso? pode ser qualquer novo- coisa, né? Qualquer profissão que pegue, Vai dar bom. artista plástico. O cara vai fazer um negócio bonito, uma nova arte, um novo conceito e vai se dar bem. Aham. Mas, de repente, a gente há de convir que no meio de uma pandemia, todo mundo com restrição, o pessoal fazendo fila para pegar osso em... Cara, não vai ficar gastando, diminuir um pouco, talvez, pessoas expostas a... Ou não também, eu vi que houve uma ascensão nos produtos bens de luxo no ano passado, Olha. né? Por incrível que pareça, Interessante esse dado, né? né? Os bens de luxo, quer dizer, num momento delicado, as pessoas compraram produtos mais caros. Ó, é que, é igual eu falei, houve esse menos 4% da economia, você pode ter certeza que teve gente que cresceu 30%. E teve gente que caiu 100%. Qual que foi o faturamento do setor de eventos? Ou de quem faz locação de vestido para casamento? 0. Não caiu só 40, 50, caiu tudo, né? Aí você soma menos 100, menos 70 e tal, e daí mais 20, mais 30, mais 40, na soma total, a média ponderada, você deu menos 4. Agora, no meio desse crescimento, para alguns, principalmente do agronegócio e do... Aí tudo que atende o próprio setor do agronegócio ou da tecnologia, teve gente que se deu bem, né? E quer queira, quer não, essas pessoas que viajavam para gastar nos Estados Unidos, nas lojas de grife e tal, acabou que comprou aqui. Verdade. Ficando em casa, vou comprar um vaso. Sei lá, um vaso de quanto custa esse vaso aí? Custa 15 mil reais esse vaso aí. Pô, é um artigo de luxo. Foi lá e comprou o vaso. Às vezes até Mercado nacional. até pegou recursos aí que foram disponibilizados para que era para manter as atividades. Na verdade, falou, minha atividade não foi nem mas apareceu disponível lá, Pronamp, peguei e refiz uma reforma. Comprei um carro importado. Polêmico essa Então, parte é mas polêmica. assim, de certa forma, aumentou, já comentamos a respeito de como que foi o mecanismo, né, nefasto aí da inflação, aumentando a desigualdade social. Mas eu acho o seguinte, que em vez de chegar e dar de bolos aqui e falar assim, ó, vamos invadir as propriedades dos outros, e se quem tem 2 apartamentos vai ter que doar um para quem não tem, foquem então em atender essas pessoas. Eu estava vendo aqui no meio do negócio,
Inclusive, vale a pena. Eu acredito que a gente está citando e a gente não descreveu o pessoal que tá. Não, o pessoal tá louco aqui, meu. Deixa eu ver as profissões que tá embaixo, porque a gente só comentou uma ou outra. Então vamos lá, ó. Lê aí. Profissões em baixa, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, né? Então aqui, carteiro, formatos de entrega, estoquista, e-commerce, contador, tecnologias, Ai, meu pai amado. gerente administrativo, tecnologias, analista de atendimento, né? Aqui na frente está dizendo o que Qual que é o motivo? Qual o que é o motivo, né? Aham. Tecnologia, trabalhador operacional, fábrica metalúrgico, robôs, secretária, motivo, ferramentas, Google Apps, financeiro, terceirização, assistente de registro de dados, advogado, bancário, gerente de produção, motivo queda da indústria, e gerente de DP/RH, terceirização. Então esses são as profissões em baixa. Polêmica, hein? Se Não é identificou? Ah, Se identificou, coloca aqui no comentário. É. A gente vai explicar pra você o porquê. e a gente pode pensar, refletir, não precisa ser o convidado economista para fazer algumas avaliações. Por Uhum. exemplo, carteiro. Bom, primeiro que já tem a situação que está em estudo ali a privatização. É quase que certo isso daí. Mas depois, quando você compra algo do marketplace, normalmente eu recebo por uma transportadora ou já teve casos lá pelo, não sei se estou fazendo uma propaganda, mas o mercado tal. Chega um cara lá na minha casa, ó, você é o fulano? Ele vai com o próprio carro, ó, tem uma encomenda pra você. Eu falei, mas como é que funciona isso aí? Ah, ele tá com um sistema agora que as próprias pessoas recebem. Vocês nunca receberam nada que chegou um avulso assim, com um pacote pra te entregar? É, sim. Agora- Amazon trabalha nesse sentido aí. Agora pensa Olha só. você, sem ter encargos trabalhistas, sem vínculo empregatício, sem ter despesa de nada. Olha só, ó, vai chegar na tua casa 10 pacotes e você vai no entorno do teu bairro, vai distribuindo isso daí, pronto. Pra que eu quero esse sistema de correios? Pra que eu vou, né? Sim, Pra que sim. eu vou querer esse serviço dos correios? E é similar muita coisa, por exemplo, do Uber, dessas coisas do delivery, né? Do Sim Chef, pode colocar, né? Delivery de comida, É. entra nisso aí. Show, show. Aham. Então, agora você pega assim, estoquista. Cara, no passado, era interessante o cara manter o estoque, porque as coisas inflacionando, ele nunca perdia. E daí ele deixava ali, era uma reserva. Aí chegou um determinado momento, quando veio o controle da inflação, o pessoal começou a ficar just in time. Eu só tenho que ter aquilo, um estoque mínimo com base na média das minhas vendas. Por quê? Porque se eu deixo o dinheiro no estoque, ele não rentabiliza mais igual antes. Não é inflacionado. Você comprou por 100, fica por 100. Até é capaz dele perder valor. Se ele ficar defasado por conta da tecnologia, um celular que era 1.000, vai virando 900, se você não vende, você perde. E daí, agora, já está um pouco mais complicado, porque você está tendo desabastecimento, né? Por conta dessa pandemia e tal. Então, eu comprei tudo do meu apartamento por e-commerce. Tudo eu comprei por ali geladeira, lave seca, tudo, cara. Dá pra fazer cozinha, chuveiro. Porque primeiro que você tem a comodidade da tua casa. Depois que tem umas condições diferenciadas lá em 12 vezes sem juros no cartão. Aí você se ainda compra algum trambolho olha e fala, não gostei. Por quê? Porque me arrependi. Você devolve, não tem custo nenhum, nem pra despachar de volta. É. Então eu tô todo garantido, cara. E na verdade você faz a pesquisa entre diferentes plataformas. Tem aqueles programas de cashback que dá 3%. Exato, Ó, 4% eu ganhei aí. 600 e poucos reais, né? Pra fazer a geladeira, né? Micro-ondas, lava-louça. Então foi somando. Falei assim, porra, já saiu o micro-ondas saiu de graça nessa. E até outras coisas que a gente comprou do escritório, eu pensei, pô, por que perdi eu não grana. tava usando essa caçamba aí, né, cara? Aí, Inclusive, contador, só- sabe por que ele fala que... Traz mais pra isso. Aí, Chegar tá com bom? o microfone. Você pode. Assim? É isso, aham. O contador, quando fala aqui tecnologias, cara, não é que vai deixar de existir o contador. É que talvez no escritório antes você chegava e tinha lá não sei quantos, 20 contador. E agora talvez com 6 contador já dá conta. É. Por quê? Antes, eu quando era financeiro, vinha uma vez por semana o office boy. Isso não existe mais, office boy. Você manda os olerite, não é mais aqueles papel carbono que daí faz, assina e fica... Não, é tudo por PDF e você imprime na hora ali. E depois o movimento contábil, com a nota fiscal eletrônica, é XML. Exato. De entrada e saída. Aham. E outra, hoje já existe ferramenta que você não precisa nem pedir para ele as de saída.
Você pega tudo. Né? De entrada e saída já faz, não é só vai me informar numa tabela se teve hora extra, se teve... Então diminuiu a necessidade de contadores dentro do escritório de contabilidade. Eu tenho um amigo Magno que acho que trabalha ele, a esposa, mais 2 ou 3 e atende não sei quantas 160 empresas, cara. Né? Então ele tá muito melhor no quesito ali, receita por colaborador que nós. A gente ainda quer atingir esse nível. Mas seria essa questão. E também a gerência administrativa, também por conta do uso das tecnologias. Porque pensa antes, quando era para fazer um post-it do a fazer e tal, e hoje com o Trello, você pelo celular, por exemplo, uma ferramenta que a gente comentou que se utiliza, já, fechei uma nova parceria, então já incluiu ele para ele ter acesso. O Drive tá aqui, então já coloca o cara para acessar a pasta ali. Marca, então, comenta, tá tudo ali essa planilha, todos os dois podem usar ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, você faz essa parte de cima para baixo, eu faço de baixo para cima. Cara, então... Inclusive, eu pego um gancho aqui. Se você se interessou aí, Trello, né? Ferramenta de planejamento, enfim, de organização, etc. Se você tem interesse nesse tema, planejamento, ferramentas, etc., expressa isso pra gente aí, né? A gente traz aí o João novamente ou outras equipes aqui pra gente estar falando sobre esse assunto aí, né? É muito utilizado no Sebrae, tem ali uma parte do site que tem a Toolbox e eles vão validando várias dessas ferramentas de Drive, o MailChimp para fazer disparo de campanha de e-mail, o Trello, o Canva para fazer as artes para as redes sociais. Então tem muita gente que não tá, né? Eu mesmo, quando eu entrei, teve muita surpresa positiva ali. Eu falei, que legal isso daqui, né? Fui assimilando para nós. Olha só, interessante. Mas aqui você vê, tem bastante que está embaixo aqui, polêmica, né? E você vê, é colocado aqui ferramentas, tecnologias, facilitando ali o processo, né? E é nessa linha, não quer dizer que vai literalmente sumir. Sim. Vai ter, cara, mas tá hoje, em baixa, né? Vocês já devem ter visto uns GIF ou um videozinho que mostra assim como que era nos anos 80, daí era a TV era aqui, o computador aqui, o celular era aqui, o bip era aqui, o fax era ali, não sei o quê. Aí ele vai meio que juntando e no final fica um computador. A calculadora, tá tudo ali. Né? Então a gente... só ter a inteligência que Deus nos concedeu, estudar um pouquinho. Se não souber, recorre a quem possa dar um auxílio. O Sebrae é um que sempre concede horas gratuitas de consultoria. Então, ali um consultor passa ali e pronto, aplique pro teu dia a dia, teu negócio. Rapidinho, legal. Né? Tem uns em alta aqui curiosos. Exatamente, Celso. Pelos que estão em baixa, os que eu tô lendo em alta aqui são curiosos pra mim, né? Pessoal, eu vou ler os em alta aqui tudo, e daí o João vai comentar sobre os pontos que ele acha mais interessantes. Sim. Então, beleza. Em alta é o seguinte, agroecólogo, gerente de fazenda, engenheiro ambiental, analista de dados e BI, especialista em Big Data, estatístico, analista de investimentos, desenvolvimento de sistemas de mobile, machine learning, especialista em Big Data, de novo. Repetir aqui. Gerontólogo, beleza. Cuidado de idosos. Sim. Olha só, caraca. Técnico em drones, profissionais de vendas e marketing, beleza, esse é compreensível. Novas tecnologias, desenvolvimento organizacional, design de games, analista contábil, analista de mídias sociais e controller. Olha só. Caramba, manda ver aí, João. Eu acho o seguinte, que tudo correlacionado à agroindústria, à agricultura, né? Seja até a pecuária, a gente tá vendo que a demanda crescente é em relação a isso daí. E esse é a nossa vantagem comparativa em relação aos outros países. Porque, como eu falei, a indústria mingou, a gente é fraco em tecnologia, muita coisa vem importada nesse sentido, então o que a gente tem a oferecer ou de melhor, que de fato temos competitividade, é isso. Então, o agronegócio, mais trabalhado com a sustentabilidade, que está sendo muito cobrado, não ficam falando aí das queimadas, etc e tal, você tem que ter produtividade, mas você tem que ter preservação. Então, quem trabalha nisso aqui, ou engenheiro ambiental, eu tenho um primo que é engenheiro florestal, o Yux, está muito bem, né? Então, dá para ver, quando ele começou a cursar, eu pensei, rapaz, mas não tinha nenhuma outra engenharia para fazer, porque eu já vi de química, de produção, de tudo, de ambiental. O que você está fazendo, cara? Tô trabalhando numa fazenda de eucalipto. Eu falei assim, cara, mas será que tem
tanta coisa para um eucalipto, porque você coloca lá, ele rega, ele nasce. Ou tem uns que nascem que nem... Nem era Mas pra- ele não, cara. Conforme você vai, o espaçamento entre um e o outro, o engrossamento, não sei o que, a produtividade fica não sei o que. Eu falei, não posso ser ignorante, né? Tudo deve ter alguma... Até um profissional que faça o ovo da galinha sair mais rápido, mais nutritivo, maior, alguma coisa nesse sentido. O profissional de zootecnia, veterinário, vai saber. Então, assim, ó, engenheiro ambiental, gerente de fazenda, que eu conheci já umas pessoas que trabalham com isso, justamente vendo o índice de chuva, não sei o quê. Pô, de repente vem... Esses dias eu vi umas cenas inusitadas, uns vídeos no Instagram, os caras colocando um monte de fogareirozinho, assim, para não congelar as uvas, né, as parreiras. Então, isso aqui, agronegócio, com certeza, principalmente no Brasil, em alta. Depois, Em alta. tudo que é dados, análise. O cara que usa BI, eu tenho Os amigo dados meu, são o novo petróleo, vamos dizer assim, de praticamente. certa forma, sim. Para o profissional, né, ou seja, o que busca uma oportunidade dentro de um negócio da empresa ou para atuar como CLT, eu tenho um amigo meu que eu relatei para vocês na vinda aí, o João Paulo. Ele era desenvolvedor de software, começou fazendo implantação, provavelmente se formou. Aí ele acabou se mudando, saiu de Maringá, foi para Curitiba. Cara, eu coloco que ele, em questão de não sei quantos anos que foi, mas sei lá, ele multiplicou por 10 a receita dele, porque ele trabalha com BI, né? Então tem várias ferramentas e é um acúmulo de conhecimento diário, praticamente você vai tendo, e daquilo você vai tendo mais facilidade de montar e você vai tendo uma compreensão. Então eu sou economista, eu trabalho muito o DRE, o balanço, né, as coisas da contabilidade, o fluxo de caixa, mas eu vejo quando ele me mostra alguns projetos dele, eu falo assim, nossa, muito bem elaborado. Eu até recentemente, esse fim de semana, eu dei um curso pessoal do Corecon, até fiquei de mandar e acabei não encaminhando, mas tem um livro que eu peguei que era os 100 principais indicadores dentro de uma empresa. Eu falei assim, nossa, tem tudo isso, né? Porque eu vejo markup, eu vejo margem de contribuição, margem de lucro, eu vejo retorno sobre investimento, os múltiplos fundamentalistas do mercado de capitais são bem típicos, assim, mas tem coisa pra caramba, né? Dá pra inventar, dá pra colocar, pra analisar. Então, a pessoa sabe BI e ela vai trabalhar dentro de uma empresa. Mas, se ele tiver também a parte do Big Data aqui, ele começa a pegar dados setoriais. Pera lá, qual que é eu quero aumentar minhas vendas, né? Onde que eu vou focar o meu comercial? Ó, aquele estado, aquela cidade, a faixa etária é assim, olha, a renda per capita tá assado, ali tem potencial, ele vê, será que eu abro aqui ou ali? Então, ele começa a usar coisas da empresa com coisas da macro, né? Então, envolve essas informações. E o estatístico é saber fazer tudo isso. O que o estatístico faz? Faz média C? Com certeza tem umas análises lá de Gauss, sei lá o que joga. Eu vejo pela própria econometria, que é um segmento da economia. Ele você vai fazendo como que é mesmo? Introdução à estatística, depois estatística, introdução à econometria, e no final tem econometria. Os economistas que vão para essa área, é quem que acaba fazendo o mestrado, doutorado, a professora Juliana Franco, que utiliza muito lá na questão do CODEM, Conselho de Desenvolvimento Econômico, né? A gente sempre conversou ali a respeito disso e ela colocava, João, não tem como fazer uma coisa básica, né? Tem que ter uma coisa mais elaborada, que faz umas equação que você joga. É o que o Banco Central deveria fazer. Agora, não sei o que ele fez, porque ele disse que no final do ano passado falou que a inflação ia estar em 3 e está em 9, então é a equação mal elaborada. Provavelmente não contrataram a pessoa correta aqui ainda para trabalhar a estatística ou a econometria. Mas, enfim, dados, essas 3. Depois, eu posso colocar também o desenvolvimento de software. Não é dados, mas é lógica de programação. E machine learning é aquilo aprender sobre você e recomendar coisas, né? Então, quantas vezes que eu fui lá e procurei assim, ai, que vontade de comer uma esfirra. Eu não sei se tá ouvindo o meu celular, mas daí eu entro aqui e tenho assim, olha, compra esfirra aqui, R$1,99. Eu falo assim, alguém, tem um espião, mas assim, às vezes eu falo, vou procurar bicicleta. Rapaz, daqui fica aquela coisa repetindo a bicicleta. Eu me lembro, esse amigo meu, João Paulo, ele é muito leitor de livro, né? Daí ele vem e me conta os resumos. E daí ele contando a respeito do poder do hábito, que teve um caso que daí eles colocavam um algoritmo na onde, conforme a pessoa tinha algumas curiosidades, ele começava a sugerir produtos. E daí
não sei se é história, se é mentira, mas a conversa era essa ali, tá no livro. Que daí o pai reclamou. A Amazon, sei lá, lojas americanas, alguma coisa nesse sentido, mandando no e-mail da filha, e que daí chegou pra ele também, não sei, que era o mesmo, os dois usavam a mesma coisa, coisas pra enxoval de criança. Mas a minha filha tem 15 anos de idade, como é que você tá mandando isso daí, sendo que ela é uma criança ainda? Aí, passado um tempo, disse que ela estava grávida. Por quê? Porque ela pesquisou sobre uma coisa, outra coisa, o algoritmo relacionou e falou assim, essa mulher está grávida, ou tem alta probabilidade estatística. Né? Sabia Então, antes da mãe, da menina, que ela Pois estava é. grávida. então você acha que, olha que interessante, essas partes que mexem com essa tecnologia. Tem aí, obviamente, cuidados de idosos, uma coisa que apareceu aí, pessoal com drone, tem um pessoal em Maringá lá, que é o Vinícius, que trabalha com alguma coisa nesse sentido, né? Se até nas Olimpíadas aí tem aparecido o drone voando e fazendo coisa, né? Ou o Super Bowl com a Lady Gaga, daí forma a bandeira. Então, o drone é muito legal. A gente ainda quer fazer lá no escritório, pegando todas as salas, assim, o drone por fora. É uma nova forma de... Legal. Aí, tecnologias novas, é óbvio. Agora, marketing, isso aí não tem nem o que falar, né? Se a pessoa tiver a ver e acertar tipo, a questão de tráfego pago, segmentação de público... Mídia programática. pode colocar até assim, começa no brand, né? Legal. Qual que ó, vocês estão ali, ó, tá em alta, tem um motivo, né? Podia ser qualquer outra coisa, decolando, né? Mas ficou legal, tá em alta. Aham. Aí tem uma coisa assim que tá meio uma luz, eu não sei, não entendo nada, eu sou economista, gente, mas eu decolar, gostei, né? fica bonito, fica mais energizado, parece um Jedi, né? O pessoal do bem, né? Senão ia estar vermelho. Sim, Pois sim. é, pois é. Né? Não Legal. sei se você... É tipo um foguete saindo e um microfone ali. Então, né? E parece aquele cara que foi para da Amazon, que voou pro espaço esses dias, foi para... Quem que pagou o foguete? O Elon Musk? O bilionário que pagou. É o Elon Musk. O Elon Musk, que mandou um carro, mandou um Tesla pro espaço. Nossa senhora. Mas, ó, aí, só para concluir, design de games, que não deixa de ser programação. Aí veio aqui analista contábil. Ué, João, mas aqui em cima o contador tava em baixa? Tá, mas o analista contábil é aquele que tem inteligência e que preferencialmente ele já usa até de estatística e do BI, e dependendo até do Big Data, ele pega alguns dados justamente para avaliar. Pera lá, é melhor eu fazer uma unidade em Santa Catarina e depois uma filial aqui, daí eu faço de uma para outra para não TST, aí eu vendo para consumidor final, como tá nessa situação, tem diferimento de alíquota. Pô, o Brasil, fala a verdade, né? Eu nunca vi um sistema tributário, claro, eu não posso falar que nunca vi. De tudo que eu já li, é o pior de todos. E quem vive, com certeza fala assim, não tem como ter algo pior do que isso, porque é muito mal elaborado. É uma briga entre os estados, né? Aparentemente, existem os impostos, são dados, né? Ué, o quê? É o PIS e COFINS federal, daí tem o IPI, também federal para uma questão da industrialização, uma coisa à parte. O federal também fica com imposto de renda e contribuição social, que é sobre o resultado. Aí o ISS fica para a prefeitura e o ICMS fica para o estado. Não está fácil assim? Poderia até unificar. Imposto de renda, contribuição social, porque é a mesma base praticamente, e é o PIS e COFINS aqui. Tá, mas não só isso. Como fica essa liberdade, principalmente para o Estado, definir a questão do ICMS, e depois me veio a questão do diferimento de alíquota e a subvenção tributária, que você já joga um valor agregado e daí tributa tudo aqui na indústria até o varejo. Cara, aí virou uma ziquezira, porque não tem padrão, cada um faz de um jeito, você tem que ver protocolo entre um e outro, e se não tem daí um consultor, um analista, com um monte de ferramenta paga para validar se aquilo é ou não é, porra, cara, desculpa, a cliente pode perder muito dinheiro em relação ao imposto. Sim, Nós já pagamos imposto demais, então o máximo que puder reduzir, e por fim o controller, é aquele cara que ainda está dentro da empresa, mas faz a junção de todas as informações da produção, do financeiro, do comercial, tabela de preço, custos, departamento pessoal, e faz a entrega das análises. O controller é o piloto ali com todos o monitor de indicadores também, ali, o velocímetro da empresa. Show de bola. E nem parece, mas a gente já tá falando já 2 horas. Nossa, já chegou ao... Rapaz. E assim, eu quero que vocês, quem está acompanhando a gente aí, coloque o insight que você teve ali. Às vezes teve um insight no bate-papo, né? Às vezes teve um aprendizado. Eu aqui tive muito aprendizado, foi uma aula aqui, uma conversa dessa. Muitas aulas dessa para absorver mais do que deu para absorver. E você vê, uma conversa dessa é uma conversa
que você tem que pagar para ter, né? De não, com graça aqui. certeza. Inclusive, agradecemos aí, viu, João? Eu vou só ler aqui, viu, senhores? O pessoal que comentou Isso, aqui. fala do E aí, pessoal aí. respostas. Como se fala? Respostas rápidas, João. Curta, Vamos lá. Minha idade. Opa, Não, aqui, ó, o pessoal tá perguntando, inclusive, mandar um salve, né? Viu aí? Isso. Inclusive, me ajuda aí, o Celso, que o pessoal. Ó, Richard, né? Diz assim, salve, tô doido pra ver essa entrevista. Lá do começo. Kleber, né? Boa noite. Thaís Oliveira, vários emojis aqui. Maísa Zancan, Ana Paula Mazali, Giovanni Stadler Colombo. Opa, tudo comentando aqui. Helenice, Giovana, Thaís de Oliveira, Doralice, Carminha, não é? Kleber, Márcio Henrique. Olha só, o Márcio Henrique falou assim: avisa o João que o Flamengo está goleando. Olha só. Pedro Barlon, Thaís de Oliveira, né? Diego Oliveira, Bia Fiais, boa noite. Norvan Noronha Dias. Tem um comentário aqui do Norvan. Aqui ele colocou o seguinte: uma pergunta aqui, né? Ele diz o seguinte: você quer ler aí, Celso? Tá, eu leio aqui. O Norvan tem a seguinte dúvida. João, estou em um condomínio a preço de custo onde houve uma correção na casa dos 30%. Face ao reajuste do CUB. Tá? Posso ter surpresa como esta novamente ou a tendência é de estabilidade? Olha, eu acho que um solavanco desse, eu acho que... Não foi significativo, né? E assim, se a gente pegar os próprios preços aí da construção civil, ele teve sim um avanço ali descompassado, mas nos últimos 2 meses eu verifiquei que acho que o INCC veio de 17, depois veio de 15 e já está em 13. Então, se for desenhar num gráfico, é uma coisa que subiu e já está mais ou menos em queda. Então, eu acredito que houve o desabastecimento e um pouco começando a regularizar, não entre numa inércia. Né? E como gradativamente o Banco Central está fazendo alguma coisa, infelizmente, vai ter que tomar um remédio um pouco amargo, eu acho que não vai ser voltar a hiperinflação ou uma inflação sem fim, né? Acho que o que tinha que pagar aí para tomar de prejuízo já foi. Agora, o que ele pode fazer é, de repente, tentar buscar, através de um advogado, uma renegociação, né? Uma revisão do contrato. Né? Por mais que esteja definido ali na cláusula qual que é o índice a ser utilizado, se for muito descompassado e ficar muito prejudicado, mas como é a presa de custo, né, cara? Então é só um repasse difícil. Aí, Norvan, tá aí sua resposta. Norvan, Foi bem explicado. Um abraço. Muito bom. Aqui, ó, Rafaela Bozin também comentou. Tiago de Alencar diz maravilha, salve João. Mochê. Mochê era escodó. Tira a sandália do teu pé. Né, maravilha? Isso aí é uma brincadeira nossa aí de moleque. Aí, ó, interno. Eva Pereira, queria mandar um beijo especial pra senhora Eva. Legal, show de bola. Henrique, ó, olha só, o Henrique, ele estudou comigo, cara. A gente fez teatro, estudou. Eu já até joguei a pergunta do Henrique. Foi ele que perguntou aqui sobre a questão do setor de eventos e tal, que a gente... Henrique? Legal. Que a gente... Qual Henrique Henrique César. Henrique César, E salve, ele mandou um salve aqui. Boa. Feliz demais com o programa, sucesso pra vocês. Olha só, Anderson Gomes também, tô elogiando aqui, né? Thaís de Oliveira, falou que graças a Deus não foi pra contabilidade, foi pra fisioterapia. Não foi, tem que concluir. Olha só. Vai E a Júlia, Júlio Kusukawa. Isso aqui eu vou fazer na voz do Silvio. Vai. Olha só, o Júlio diz isso aqui. João, o que você faria se você tivesse R$1 milhão hoje? Rapaz, R$1 milhão. Eu tive que gravar isso daqui por fora, porque ficou muito bom. Você sabe que R$1 milhão. Olha só. Eu acho que eu podia abrir uma factory, viu? Fazer uns antecipação de recebível aí de forma regular. Se não... Cara, rapaz do céu, é difícil. R$1 milhão. Eu poderia escolher alguma carteira, mesmo no mercado financeiro, não colocando tudo e deixar nesse sistema que eu comentei de colocar aluguel, né? Pensar mais nos dividendos. Quando você pega a disposição dos investidores na bolsa,
tem muito jovem hoje falando nisso, que eu opero, que coisa e tal, só que quando você pega o bolo, eu não sei, vou chutar, mas me lembro que era bem expressivo, tipo 70% são pessoas acima de 60 anos. Nossa. Então percebe-se que 70%? para eu não errar totalmente, vou falar que é 60, Mesmo mas assim, mas é dá para perceber que quem tá com maior bolo na bolsa é gente de idade, desses que são pessoa física. Então eu acredito que lá atrás se condicionaram a jogar alguma parte como se fosse o pé de meia, a aposentadoria. Aham. E eu tenho certeza que eles não se arrependem, porque se depender de previdência privada, Ah, é uma taxa igual renda fixa. Agora, uma coisa que a gente não pode deixar nunca de arcar, o INSS. Isso daí é o melhor seguro de vida que existe, tá? Porque se você falecer, teu cônjuge, ele tem direito ali, se fosse dependente, teus filhos. Eu me acidentei um ano atrás, quebrei a perna em alguns pedaços e daí recebi ali, claro que eu recolho sobre 2 salários e pouco, mas assim, quer queira, quer não, entrou um dinheiro durante 5 meses que eu fiquei afastado. Então, mesmo que a pessoa seja... mas, João, eu tô meio autônomo. Eu faço um bico aqui, outro ali, eu não sou nem CLT. Faz a MEI. faz a MEI. Paga 50 por mês, que você não vai se arrepender. Primeiro que já está contando como tempo de serviço e você precisa não só ter os 65 anos na nova regra, mas ter que comprovar 20 anos. E parece que não, mas tem gente que fica gansando aí, na hora que vai lá para se aposentar, faltou tantos anos para eu me aposentar. Já teve gente que eu conversei recentemente, meu pai trocando o caseiro da chácara lá, que eu tô vendo aí para me aposentar, ainda falta tantos anos. Eu falei assim, pô, mas esse cara já tá com 68 anos, como assim falta... Não sei quantos anos que ele tinha, mas eu falei, já era para estar aposentado, né? Mas é que eu não consegui comprovar e tal. Eu falei assim, tá Pois vendo? é. Então é segurança e é tempo para garantir, porque nós não sabemos o dia de amanhã. O sistema previdenciário, ele tá deficitário, ele é um dos maiores motivos do país estar nessa descompasso, né? Tá gastando mais do que arrecada. Então, já se planeja que daqui 20 anos vem uma nova reforma falando que tem que ser 30 anos e se aposenta com 70. Entendeu? Verdade. Então, Entendi. vai recolhendo. E 50 não vai nada, né, pessoal? É É verdade. 2 cervejas. Maravilha, maravilha. Show de bola. E olha só, a Ana Carolina Ramos disse o seguinte: excelente conteúdo. Olha, rapaz, Muito bem. essa era a minha fã? Muito É bem. Magali. Show de bola. Olha, eu acredito Que que momento foi... triste, né? Chegamos num momento aqui de finalização. Pô, cara. E, olha, uma honra vai ter aí. Pessoal, vai ter um sorteio semana que vem. É uma consultoria com a nossa Thaís, né? Exatamente. Nossa arquiteta, não podia deixar de mencionar. Semana que vem a gente vai estar sorteando essa consultoria com ela. Exatamente. E é o que eu falo que agrega valor. É aquele sorteio que realmente agrega valor. Beleza, legal você ganhar um brinde. Eu acho muito top, é um dos melhores também. Exatamente. Mas alguma coisa que você consegue conversar, se consultar com alguém, é o Exatamente. que pode Legal. te levar a um A estágio. Thaís participa com a gente, também no Parceiros de Negócio, né? Ela também vai sortear uma consultoria lá no Aí, ó. almoço que vai ter no dia 27/8. Vou reforçar o convite, pessoal aí, quem tiver, eu conto com todos vocês aí que já confirmados aí. Exatamente. Perfeito. Lá no Instagram, nós vamos pegar todo o pessoal que participou aqui e a gente vai fazer o sorteio lá no Instagram e vamos revelar lá no Instagram do Tá em Alta, tá? Quem ganhou o almoço, né, que vai acontecer no Moinho Vermelho, né, dia Sim. 27. 27/8. Dia 27 Próxima do 8. sexta-feira, não amanhã Exatamente. na outra. Então, o almoço lá em Maringá. E nós também vamos revelar o outro brinde que nós falamos para vocês que Brinde nós ia sortear surpresa. hoje. Brinde Então, surpresa. então é um brinde surpresa que vocês vão saber lá no Instagram do Tá em Alta, tá? Então, Sim. e semana que vem reforçando essa consultoria aí em design de interiores com a arquiteta Thaís Panini. Beleza? Beleza. E só uma coisa, eu recebi uma informação agora há pouco Vixe. que semana que vem vai ter um kit de uma cesta de chocolate, de várias coisas lá. É da La Petite? É esse daí mesmo. Caramba. Não, gente, vocês não podem perder isso, não. Você já experimentou, Não. né, Celso? Já foi lá em casa e, ó, pra te falar, é uma cesta bem gourmet. Já pediu cesta aqui em Maringá, de café da manhã? Tem a Juliana, que era tinha programa na Bandeirantes, ela faz bastante cesta, assim, bem legal. Ela dá até curso a respeito dessas cestas, né? Bem, Então, Legal. Juliana Rocha.
Olha aí, ó. a esposa do Guto. Um abraço para eles dois que são muito queridos. Queremos Então, você aqui. Fala que nem- não, muito bacana. Essa cesta em particular tem, tipo, lá, 4 tipos de queijo, 3 tipos de frios, Aham. desses frios mais requintados. Eu amei. Foi. Muito Então, bom, hein? semana que vem, nossa. Semana top que demais. vem. E daqui, nos próximos minutos aí, daqui a pouco nós vamos estar sorteando lá no Instagram. É isso aí, gente. Pessoal, muito obrigado. Queria externar aqui pro João, pô, que prazer. É muito bom sentar e conversar com quem sabe do que tá falando, né? Exatamente. Do que tem Eu certeza, não sei convicção. se sei do que tô falando, mas que eu gosto de falar, eu gosto. Foi uma honra aí, João. Sabemos que... Muito obrigado aí pela disponibilidade de estar vindo com a Exatamente. gente Tamo aí, tamo aí. E é isso aí. Vamos Agora renovando. você se prepara com os cortes aí. Beleza, beleza. Pessoal, valeu, muito obrigado por terem assistido. Fiquem espertos aí pra semana que vem também. Valeu! Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Isso aí. Eu tava